dia, boa tarde, boa noite, meus capirotos. Como vocês estão? Como foram a semana de vocês? Contem pra gente as coisas estranhas que acontecem com vocês. Primeiramente, vamos começar agradecendo a todos que ouviram aí o primeiro episódio da semana passada, que nós falamos sobre o edifício Joelma e o Hotel Cécio. Muito obrigada a todos que assistiram, que compartilharam, que comentaram lá no post do Instagram. Nos mandem, por favor, os seus relatos, o que você acha que aconteceu, o que você não acha que aconteceu. Contem coisas que aconteceram com vocês para que nós possamos fazer a leitura dos relatos de vocês aqui no nosso programa. Nosso e-mail é o cãopirotagem@hotmail.com. E Valdir, qual é o Instagram? Nosso Instagram é o @cãopirotocast. Segue a gente lá, manda pra gente os seus relatos, fala o que vocês acharam. Conversa também, a gente é legal, então troca uma ideia com a gente lá. Vamos só, antes de iniciar aqui sobre o que a gente vai falar, vamos contar um pouquinho da nossa Semana Sinistra, o que aconteceu, porque no primeiro dia já de gravação já deu muito ruim ali, né? Já no meio da gravação já tivemos interferências dos capirotos aí agindo, e no dia depois da gravação também, né? Tivemos uma semana bem agitada. Eu vou deixar para falar isso depois. Que teve que sair correndo no meio da gravação, né? Teve gente que saiu literalmente correndo na gravação. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências. O que a gente já viveu nesse mundo sobrenatural aí, o que a gente já viu e o que ainda vem vendo. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre nós mesmos, né, pessoal nosso, e como esse podcast iniciou. Bom, eu sou a Bruna, vocês já sabem, sou da área da educação e já passei por muitas outras áreas aí que me fizeram ver muitas coisas esquisitas. Então, já dentro da escola mesmo, quando eu participava até da Escola da Família, que era um antigo projeto, na Escola da Família, o Valdir participava comigo, a gente já viu muita coisa esquisita naquela escola de Ferraz, chegamos a presenciar um espírito passando no meio da galera, assim, na reunião. Foi um bagulho que eu nunca esqueço, mas vamos falar disso daqui a pouco, né? Em hospital também, quando eu precisei ficar internada, e olha que eu já fiquei muito internada nessa vida, já vi muita coisa estranha à noite, de arrepiar, assim, de embalar o cu a vácuo, né? E não dormir. Ó, você tá vendo que a Bruna aí, você não pode trabalhar com ela, velho, que isso aí é um para-raio de... Eu sou um para-raio. Perto dela, acontece, aparece. Atrair os negócios. Bom, a ideia do podcast começou porque eu sou a doida dos fantasmas, dos negócios doidos, e eu comecei a ficar muito viciada em podcast. Comecei ouvindo podcasts que falam sobre magia do caos, elementos, extraterrestres e assim por diante. Sempre quis montar um podcast, na verdade, mas eu não tinha assim um rumo do que fazer, do que eu queria exatamente fazer. E também não tinha uma galera doida para fazer as coisas comigo, até eu encontrar esses três aqui. E aí, um dia eu tava ouvindo um podcast X aí, que eu não vou falar o nome agora, porque eu nem sei se a gente pode citar nomes de podcast aqui, né? Mas quem sabe no futuro. E eu achei legal a forma como eles fizeram, né? Como a estrutura ali. Não era aquela coisa robótica do eu falo, ele fala, depois eu respondo, tudo certinho, como se a gente estivesse lendo, né? Isso chega a ser chato. E aí eu falei, bom,
Vamos falar então de capirotagem, né? Mas quem que eu vou arrumar para fazer capirotagem comigo? Porque a galera que gostava disso comigo lá na época da escola sumiu todo mundo. No terceiro ano a gente tinha a ideia de se enfiar no meio das matas lá perto da minha casa, da antiga casa, e filmar, fazer um filme, literalmente, tipo Bruxa de Blair. E aí a galera sumiu, falei, bom, vou ver se eu cacho uns doidos aí aleatórios no Facebook. Aí o primeiro que veio falar comigo foi o Diego, que infelizmente devido a uns problemas que aconteceu com ele, né, referente à saúde, não está mais aqui no podcast. Gente, ele não morreu, tá? Mas ele só não pode mais participar. E aí logo em seguida veio o Bonfim, e aí o Bonfim falou, você não lembra que a gente viu um monte de coisa lá no a gente trabalhou juntos também aqui no umas coisas bem sinistras, eu topo, tô dentro. Falei, maravilha. A gente via bastante coisa estranha lá. Depois eu fui atrás do Valdir, porque eu lembrei que o Valdir também teve experiências com essas coisas comigo lá na outra escola, e eu sei que ele teve depois disso também. Só por curiosidade, qual escola que vocês trabalharam? No Primavera. Eliana. Já trabalhei lá. Não é feio, né? É feio. Aquelas escolas, tipo as salas tipo porão, é meio feinho ali. Aquelas tipo porão, a gente nem, assim, as poucas vezes que eu tive acesso àquela parte do porão ali, eu não aguentei ficar, tipo, 5 minutos de tão carregado que era. Eu acho que se eu tivesse que dar aula ali, eu não conseguiria. Era coisa de passar mal. Eles nem deixavam a gente ficar lá na época de escola da família. A gente ficava na quadra e nos andares de cima. No andar de cima, a gente já viu coisa estranha. Nessa época eu era aluno lá e eu estudava exatamente nessas salas. Então você imagina o que eu já gente, ali. Só pra vocês entenderem, o Valdir é o caçula daqui, tá? É a criança do rolê. Na época que eu trabalhava lá, ele só era voluntário. Ele estudava durante a semana e era voluntário no final de semana. E aí depois eu, conversando com a Tássia, eu falei, nossa, a Tássia curte esses negócios também. Bizarro, diferente, que fala de sobrenatural. E aí eu fui convidando a galera e estamos aqui hoje falando de coisas que aconteceram com a gente. Bizarras, sinistras, né? E é isso aí. Então agora que eu já falei um pouquinho de mim, como foi essa ideia do podcast, passo a bola pro Bonfim. Bonfim, conta aí um pouquinho sobre você, as experiências, o que você vai dizer aqui pra gente. E aí, galera, beleza? Então, para quem não me conhece, sou o Nando Bonfim, sou fotógrafo, trabalho também com design aí, que foi até na época que eu trabalhei com a Bruna, que eu trabalhava nesse jornal aí, e a gente trabalhava bem próximo, né? Eu era designer do jornal e ela era revisora. E ali a gente começou a até, digamos assim, conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de assunto, né? Diante de algumas coisas que aconteceu ali comigo, que ela presenciou, né? E ela veio e conversou comigo, né? E nisso eu já falei de algumas outras experiências que eu tive com ela, né? E também sou meio que para-raio dessas coisas também, digamos assim, do sobrenatural. Quando eu falei quando eu falei aqui pro meu esposo que você tinha disponibilizado para participar, né? Tinha se voluntariado. Ele falou assim: "Nossa senhora, ele faz viagem para tudo quanto é lado aí no meio dos matos, ele deve ter história para contar e vender, né?" Falei: "Oh, com certeza." Que pareça, nas viagens, que eu também trabalho com turismo ecológico, né? Turismo voltado ao ecoturismo, não aconteceram nada. Nada. Caraca! Nossa, que bom! Nada, nenhum avistamentozinho de nada? Não, eu não sei se é porque a gente tá ali muito no gás, focado no trabalho, devo ter passado alguma coisa e eu não devo ter visto. E eu já fui para muitos lugares, já visitei ali aqueles lados ali de Minas Gerais, parte histórica, tipo Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, né? Coisas da época mesmo do Brasil colônia ali. E então, passei por vários cemitérios ali, inclusive de noite, tirando foto com outro amigo, né? Tem até um caso engraçado de um cemitério, que eu tava tirando foto, assim, que era um cemitério e tinha uma igreja do lado, né? Eu tava na parte mais alta, onde eu conseguia avistar o cemitério todo, né? E comecei a escutar uns barulhos ali, né? E naquele momento já, né, não passava nem fio de cabelo, muito menos Wi-Fi. E comecei a escutar uns barulhos, e eu, meu Deus, assim, bem próximo de mim.
Aí quando eu fui ver, era um cachorro, filho da puta. Cachorrinho, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Foi muito fogo, meu. Graças a Deus era o cachorro. Nossa, meu amigo chegou, ele viu a minha cara e falou: que foi, mano? Eu falei: batata do céu, mano. Eu quase tive um ataque cardíaco aqui, pensei que ia morrer. Ele: que foi? Eu contei a história, esse menino desceu as pirambeiras rolando de tanto que ria. E tirando sarro, até hoje ele me aloca. Cachorro, porque eu tava pesquisando sobre o cemitério, achei uma história do cemitério lá na Irlanda, que é bem parecida com aquela história do cachorro, do filme, sabe? Do Richard Gere lá. E que o dono morreu e o cachorro ficou em cima do túmulo do dono até a morte, né? Ele morreu em cima do túmulo do dono, tal. E a galera diz que vê o cachorro, diz que entra, o cachorro tá lá em cima, quando vira pra trás o cachorro não tá mais. Então, cuidado aí com esse cachorro também. Por isso que eu falei, às vezes tô tão focado no trabalho que eu não percebo os sinais. Mas tem outros. Já tá acostumado, nem percebe, né? Digamos assim, quando você tá no trabalho que você tá desligado disso, né? Aí você consegue, digamos assim, tá mais atento a essas coisas que acontecem ao redor. E tem umas pesadas aí. Mas eu citei essa justamente por isso. Não sei se vou contar a mais pesada de todas, mas uma ou outra aí eu vou contar. Porque aquela vez que eu fiz viagem com vocês, que nós fomos lá pro Pico do Lobo, eu não lembro qual dos picos que a gente tava, mas teve um que... acho que não foi se foi você ou se foi outro menino que falou pra mim que teve um rapaz que caiu ribanceira abaixo lá e morreu. Lá no Pico do Lobo, em Extrema, na Pedra das Flores. Exato, nesse lugar específico ali eu senti umas coisas meio estranhas, tanto que se você olha as minhas fotos que eu tô naquele lugar, eu tô tipo bem longe, tipo, são as fotos que você tirou de mim assim que eu tô viajando na maionese, porque ali meio complicado ali. Mas continuem aí, gente, desculpe, eu falo disso depois. Então, mais ou menos isso aí, vou passar a bola pro Valdir agora aí. Bom, galera, eu sou o Valdir, vocês já deve ter gente que me conhece já, escutando aí, né? Eu sou da área financeira, trabalho já, acho que quase uns 10 anos já com financeiro. E há muito mais tempo do que isso já, assim, com umas coisas esquisitas, tem muito, mano, tem história pra dar com pau aqui, que olha... tanto que quando já tinha um tempo que eu tava a fim de mexer com podcast, porque eu tava ouvindo muito também, muito mais coisa de nerdice, né? Coisa da Marvel, tá em alta hoje em dia, né? Mas o formato sempre me atraiu bastante é simples de fazer e é bastante gostoso. Então é uma coisa que eu vou curtir bastante de fazer. Quando a Bruna me chamou pra fazer, que o tema já é um negócio que a gente já tem uma vivência ali, eu aceitei na hora, não tinha nem o que questionar. Tempo a gente acha, porque realmente já senti muita coisa, já aprendi com a Bruna recentemente, que eu ouvi coisa, não sabia nem que aquilo era ouvir, aprendi isso agora, e achei que eu era o único que não tinha acontecido nada depois da gravação do último episódio, mas depois, enquanto eu tava editando, eu percebi que tava acontecendo durante e eu não tava percebendo. Depois, na hora que a gente começar a contar as experiências pessoais, eu conto melhor essa história, mas quem escutou o episódio deve ter percebido quando eu tô falando que tem uns negócios esquisitos. Não é efeito. E, cara, eu acho que é isso aí. Não tem muito mais. Eu confesso que quando eu escutei, eu falei, mano. É que assim, gente, o Valdir ele mora sozinho, mas ele divide a casa ali com alguns capirotos que não tava no momento. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falei, não é possível. Assim, eu não sei se eles quiseram só aparecer, tipo, eles estão fazendo uma homenagem aqui pra gente, vão dar um salve. Ou se, sei lá, né? Tava lá. Não é feito, não foi por vontade minha que tava ali no áudio. Até troquei de fone hoje pra ver se... Eu tava, naquele dia, eu confesso pra vocês que eu gravei aquele primeiro episódio, falei, vou prestar atenção em tudo, como vai ser aqui a gravação, como vai ser o áudio, pra depois eu comparar com a gravação. Porque, querendo ou não, essas coisas eletrônicas sempre pegam uma coisa ou outra, né? Que às vezes passa despercebido ou não.
E quando o Valdir me mandou a primeira ali, que ele fez a limpa, ele falou, dá uma ouvida aqui. Eu falei, mano, eu nem falei pra ele nada na hora, mas eu ouvia, era sempre quando ele falava, o negócio dava assim uns barulhos estranhos. E eu já tinha falado com ele que tem uns negócios na casa dele. E eu só deixei passar. E aí depois ele mesmo falou, você viu que tem uns negócios assim? Na hora que eu falo, falei, tem sim. E é só na hora que ele fala. E não é efeito, Ainda bem não que é na hora que ele fala com ele. Né? Não, gente... O ruim é só que não dá pra dividir o aluguel. Mas... Brincadeira, nem paga aluguel, graças a Deus, mas... direto, sempre soube que tinha, então nem... Não vou dizer... Assim, ver, nunca vi. Eu sinto, que nem eu falei, aprendi recentemente que eu escuto, mas nunca vi. Respeito bastante, tá lá no canto dele ou no meu, a gente se... Sabe? Significa que se eu ver, eu não vou sair correndo ou não vou travar? Não. Mas... É que o Valdir faz a pêssega. Ele vê, ele escuta e finge que não é com ele. Tipo, fica aí, eu fico aqui. Não é abstrai e finge também. Isso aí. Agora eu passo a bola pra Tássia. Bom, eu sou a Tássia, sou professora de geografia, fascinada por histórias de terror. Inclusive, eu sou a professora das histórias de terror, como um benefício aos meus alunos que ficam na aula quietinhos. Eu conto as histórias de terror. Venho de uma família de pessoas cheias de histórias de terror, só que o meu terror é terror de bunda mole. Eu não assisto filme de terror, eu não leio nada de terror à noite. Tive algumas experiências, a minha família, várias pessoas tiveram experiências e trato com muito respeito. Eu sou uma curiosa. Respeito. Exatamente. Eu sou uma curiosa. Gosto de escutar história, mas... Adoro ouvir histórias, mas assim, tenho o horário para eu ouvir história, certo? Eu tenho até um determinado horário eu ouço, ok. Passou de um certo horário, principalmente perto do que eu vou dormir, não me venha com história. Eu tenho uma amiga que tem mania de me marcar em publicações de histórias de terror. Eu já olho e falo, aí já mando assim, vai se lascar, vai pro inferno, esse é o horário de me marcar nessas publicações. Pelo amor de Deus, me respeita. Então eu sou assim, fascinada, curiosa, porém muito temente. Tem favor. Então, há muitos anos eu não assisto nem trailer de filmes de terror, para dizer a verdade. Até porque numa última experiência com filmes de terror, enquanto eu assisti pelo computador e enquanto eu nem tinha terminado de assistir o filme, e enquanto eu desligava o computador porque eu não queria mais ver o filme, a música não parava de tocar. E assim, aquilo lá pra mim foi pronto, tá, você nunca mais assista filme de terror, isso não é pra você. E eu fico muito impressionada e eu acho que a energia da casa fica ruim, a minha energia fica muito ruim, então eu não assisto. Isso aí. Então, bora aí, Tássia, começa contando as suas experiências pra gente. Bom, eu já tive algumas experiências, inclusive essa noite, A noite não, né? Eu pesquisei ontem à tarde a respeito de um determinado assunto que nós iríamos falar. E assim, não era, até que não foi um assunto que me deu tanto medo, foi tranquilo. Só que por conta dessa pesquisa eu tive 2 pesadelos essa noite. Um foi bem forte, inclusive. E eu sou uma pessoa que já teve pesadelos e que depois acabou acontecendo, né, o que eu de fato sonhei. Às vezes não com as mesmas pessoas envolvidas, mas aconteceu de eu contar para uma tia, por exemplo, um sonho que eu tive e aconteceu uma determinada situação, ela falou assim, nossa, igual aquele sonho que você me contou, né? Então eu também sou muito apreensiva em relação a sonhos. Bom, eu tive algumas experiências que eu considero bem forte. Eu morava numa casa, Poá, e a minha avó, ela sempre foi uma pessoa que contava muitas histórias de terror, sempre teve histórias de terror para contar, na casa da família, no sítio e tal. Eu sempre cresci assim, fascinada por histórias de terror. Um dia, eu cheguei em casa, saí da aula, cheguei em casa mais cedo, minha avó estava no quintal estendendo roupa,
E eu entrei, minha avó morava na casa da frente, eu morava na casa do fundo. E eu entrei na minha casa, e na hora que eu entrei na minha casa, era uma casa de 2 cômodos. E quando eu entrei no meu quarto, eu vi um homem, gente, era um homem engatinhando. Ele estava de camisa branca com gravata e calça preta, ele estava engatinhando. Me dá até arrepio contar essa história. E eu saí correndo, gritando a minha avó. Na hora que eu saí, que minha avó estava no quintal estendendo roupa, saiu um cachorro branco de dentro da minha casa. A porta da minha casa estava fechada na hora que eu cheguei. Então, assim, foi essa que eu me dá arrepio falar dessa história. Assim, essa foi a pior, gente. Foi a pior, porque minha avó viu o cachorro saindo e eu não conseguia falar. Né? Eu não conseguia falar, não conseguia gritar. Eu só parei, assim, no meio do quintal e o cachorro saiu. Minha avó viu o cachorro e falou assim, da onde o cachorro saiu? Aí eu contei a história pra ela. Ela, credo, misericórdia, não sei o quê. Ficou, né? Tipo, que horror. Uma outra situação aconteceu... Aqui onde eu moro não tem muita coisa. Mas foi o último que eu tive que assim, meio que me abalou. Eu tive um determinado pesadelo. Foi na quarentena. Eu tava... acho que mexeu muito com o meu emocional. Até porque num certo período meu tio estava internado, tudo. E eu tive um sonho. Eu tava sonhando. Aí eu acordei desse sonho. E eu tenho o hábito de dormir com a janela aberta, porque eu moro no 3º andar, eu gosto de tomar um vento e tal, não entra bicho, então eu deixo a janela aberta. E na hora que eu olhei, eu já estava acordada. Tinha alguém assim, sabe aquelas namoradeiras? Aqui fica na janela? Tinha alguém na minha janela, gente, eu moro no 3º andar. Eu dei um pulo da cama e eu olhei na cama e acendi a luz assim, e aquilo ficou me olhando, era uma mulher me olhando. E eu me arrepio de contar isso. Caramba, depois você acendeu a luz, ainda você viu assim, e tava olhando ainda? Não tava mais. Mas enquanto, assim, gente, é muito claro aqui. Porque as luzes da rua, de trás, elas batem no... Então, se você deixa a janela aberta, ela não fica escuro. Não é uma escuridão que você não vê nada. É uma escuridão que é escuro que você consegue ver o quarto, os móveis, tudo normal. E eu vi perfeitamente a pessoa assim, né? Tipo como... Sabe aquela namoradeira, né? Vocês já viram? Já, inclusive eu odeio esse negócio. Então, estava assim pra mim, gente, na minha janela, olhando pra mim. Tava lá observando você dormir. E a minha cachorra, teve uns tempos aí que ela estava olhando pra dentro do meu quarto e latia pra dentro do quarto e falava, Pitucha Regina, volta pra dentro. Sai daí. Não me assuste. Nessa quarentena, no início dela, meu tio ficou internado, né? E fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu fui criada em igreja evangélica. Então, na igreja evangélica, eles falam pra gente meio que desconsiderar essa questão, né? Eles não... passa batida essa questão de você... nas coisas espirituais, assim, de aparições, sei lá. Mas eles falam muito a respeito da questão do horário da madrugada às 3 da manhã. E eu fiz um propósito de orar pelo meu tio às 3 da manhã. Isso porque às vezes, né, batia aquela preguiça, eu não queria acordar. E um dia eu tava dormindo na casa do meu namorado e ele tinha sabe essas caixinhas de som que você conecta o Spotify e liga o som? Uma caixinha dessa. Tô lá, bem eu, dormindo. Da 3 horas da manhã, essa caixa, eu ouvia o horário, falei, não vou levantar não, hoje eu não vou orar, vou continuar dormindo. Essa caixinha começou a tocar no último volume. Assim, Deus me livre! E aí os dois se assustaram. Ele, nossa, nunca aconteceu isso. Ele falou, nunca aconteceu isso. Aí, beleza, ele desligou a caixinha. Eu fiquei muito assustada, tremendo muito. Aí eu não falei assim, não vou orar, orando bem com sono, assim, né? Aí a caixinha foi e tocou de novo. Aí eu falei, não, agora eu vou sentar, eu vou orar. Levanta e ora, velho. Taca essa caixinha longe, filho. Desculpa, Deus é maluco, velho. Ela, se for comigo, ela teria voado pela janela. Nossa senhora. Nossa, 2? Nossa, pode ter custado o dinheiro que for. E essa, assim, tem alguém pra comprovar. E ele falou, nunca aconteceu. Eu nem contei, assim, pra ele antes disso. Eu não tinha contado ainda a questão de orar 3 horas da manhã, né? Porque eu orava na minha casa. Aquele dia eu tinha dormido na casa dele.
E eu nem tinha contado pra ele esse fato, aí depois eu acabei contando. E um também que foi muito forte foi que um dia eu tava dormindo nessa mesma casa em Calmon Viana, lá, que eu cuidei do cachorro. Eu tava dormindo e nos pés da minha cama, eu e o meu filho, nós vimos um homem de chapéu. Ai, Jeová, nos pés da cama não, pelo amor de Deus. Beleza, meu filho aí acendi a luz e tal, beleza, passou, né, não de importância, passou. No outro dia eu dava aula em uma escola em Ferraz. Cheguei na escola e um professor atrás de mim. Eu falei, pronto, vai querer me chavecar esse cara, não é possível. Preciso falar com você. Eu falei, ai meu Deus do céu, haja saco, né? Eu bem fugindo dele, não queria falar com ele. Já ele era meio chavequeiro, e eu super fugindo dele, né? Tipo, eu encontrava com ele quer falar comigo, só que falta esse cara querer vir falar o quê comigo? Beleza. Aí, na hora de ir embora, ele falou assim, você não quer uma carona? Aí eu falei, né? Vou ter que aguentar esse chavequeiro, melhor de carona do que pagar a condução. Aí eu fui. Ele disse, sabe o que eu queria falar pra você? Você sabe que eu sou da Umbanda e tal, né? Eu falei, sei sim. Ele, então, tem uma entidade querendo entrar em contato com você. Ela quer falar com você. Eu contei pra ele, olha, aconteceu esse fato, apareceu nos pés da minha cama e tal. Aí ele falou assim, acontece, tem pessoas que têm entidades que querem entrar em contato com ela. Eu falei, bom, eu não quero entrar em contato com entidade nenhuma e não quero saber. E não é bom você ir no terreiro. Eu falei, não quero. Nem a pau, filho. Eu nem faço nem a Vou pau. ficar quieto na minha. Vai embora. Eu sou antissocial, não quero trocar ideia com ninguém, não. Tô fora, pai. Não quero saber disso na minha vida, não. Gente viva, gente morta, então, sai. Não. E a minha avó também, um outro fato é que minha avó cuidava de passarinho. E ela me acordava de manhã, né? Sempre me acordava. Quando os dias que eu tava em casa, ela tinha o hábito de pegar aquele pauzinho que fica na gaiola do puleirinho do passarinho e passar no friso da minha janela, né? E minha avó morreu, ela morreu num carnaval, inclusive minha avó amava carnaval e ela morreu bem no dia de carnaval. E assim, até muito tempo depois que ela faleceu, eu acordava com a minha avó raspando o pauzinho na minha janela. E inclusive algumas vezes eu acordava, eu estava atrasada para o trabalho e eu acordava, não era com o despertador do celular, era com a minha avó raspando o pauzinho no friso da minha janela do quarto. E eu falo que assim, ela me acordava mesmo, e eu tinha a impressão sempre, quando eu passava na porta da cozinha dela, eu tinha a impressão que ela ainda estava lá, e muitas vezes eu passava e falava benção, avó, porque na minha avó você não podia sair sem dar benção para ela. Inclusive eu passava, quando eu ia falar benção, avó, aí tinha a impressão que ela estava lá na cozinha, aí depois que me dava conta que ela já tinha falecido. E esse período dela passar o friso na minha janela durou um bom tempo. Aí. Apesar de sim, né? Não parecer uma coisa ruim, parecer ser uma coisa boa, você ficava com medo dessa situação? Na verdade, isso é algo que me emociona, porque eu falo que minha avó, ela era a maior representação de cuidado que eu tinha, né? E o fato dela passar o friso na minha janela para me acordar o dia que eu estava perdendo a hora, acho que era a maior representação de cuidado. Ela continuou cuidando, na verdade, para que eu fosse trabalhar. É a prova de amor, que existe amor até mesmo após a morte, né? Você viu que ela, mesmo depois que ela foi, ela ainda continuou cuidando de você, né? Isso aí chega a emocionar a gente mesmo, não é uma história de terror, é uma história linda, né? Uma linda história isso aí. Show, nossa, muito show. Muito. Bom, isso aí, depois que a Tássia emocionou todo mundo aqui. A parte da chorona, porque eu sou muito chorona. Leonina chorona, né? O pessoal fala que não tem, mas. Sim, eu também sou. Eu choro qualquer coisa, bater um vento na minha cara, eu já tô chorando, gente. Ela tem essa cara de mal, né? Mas não sou mais chorona que tudo. Tem blinders. Só a cara. Só a cara, gente. A gente se derrete igual chocolate no sol que teve essa semana aí. Mas é isso aí, gente. Cada experiência nem sempre vai ser experiência ruim, né? Tem muitos casos. Muito pelo contrário, né? Quando a gente fala em experiências, né? Digamos assim, com esse lado espiritual, não é que a gente vai chegar aqui e vai ficar fazendo contos de terror.
né? Muito pelo contrário, né? A gente quer mostrar a experiência que a pessoa teve, né? E esse relato da Tássia caracteriza bem isso, né? Que não existem só experiências voltadas para o lado negativo, né? Mas também pelo lado positivo, né? Histórias, digamos assim, de um amor muito puro, de um amor muito forte, que resiste até mesmo a eventos como a morte, né? Que até mesmo pós a morte, a pessoa amada ainda está ali, zelando por você, cuidando de você. É realmente um relato lindo isso, tá? Muito, muito lindo mesmo. Sim, muito mesmo. Não assim, não é igual, né? Mas a situação que você falou para nós no episódio passado lá da Valquimar, quando ela faleceu e foi avisar a mãe, é algo no algo mesmo próximo, sentido, né? Bem Sentido. próximo. Mas é isso aí. Quem vai aí de próximo? Eu vou deixar a minha por último, porque vocês estão com história muito bonitinha e as minhas histórias é tudo ruim. Eu vou antes da Bru, então. Deixa eu contar as minhas. Então, eu imagino que as minhas vão ser as mais de boinha. E vocês devem ter umas histórias mais pesadas, não. E aí fica para o povo dormir com as histórias de vocês. Bom, como eu falei, desde sempre eu tenho algumas experiências com isso. Só que quando eu era mais novo, eu não entendia muito bem o que acontecia. Para começar, que aqui a casa onde eu moro, que é a mesma casa já há muitos anos, quando os meus pais compraram, a gente já sabia que uma mulher tinha morrido aqui. Tá? Então já ficou um negócio assim. Mas até então, meus pais, não sei, pelo menos nunca me contaram, mas acredito que nunca viram nem sentiram nada. Não sei nem se eles tinham alguma sensibilidade nesse sentido. Mas até então nunca teve mais nada. Mas eu sempre tive esse negócio que nem a Tássia falou de às vezes sonhar e acontecer. Sempre aconteceu muito isso comigo, de eu sonhar alguma coisa, ser uma coisa muito real dentro do sonho, e de repente passava um tempo, acontecia um negócio que era muito igual. Só que nesse meio tempo, eu nunca fui de me recordar dos meus sonhos. Eu só lembrava quando eu vi o negócio acontecendo. E foi assim a minha infância praticamente inteira. Depois, quando já um pouco mais velho, quando eu estava passando por uns 13, 14 anos, meu pai veio a falecer. No mesmo ano, minha mãe ficou muito doente, mas muito doente mesmo. Ela teve uma depressão muito forte, ela já tinha um problema de rim que ela nunca cuidou muito bem, então acabou agravando também, e aí, naquele mesmo ano ela acabou precisando ficar internada também. Por causa da depressão, ela chegou a afetar realmente muito ela, chegou no ponto de que ela não... eu ia no hospital para ver ela queria me ver, mas ela não me reconhecia mais. E a situação física também já estava muito debilitada, então na época os médicos já falavam que não tinha mais o que fazer, que era só aguardar. E aí, no mesmo ano eu já tinha perdido meu pai, estava vendo minha mãe naquela situação, poucas vezes eu acabava indo visitar ela para não ver ela mais naquela situação, né? Mas eu cresci, né, eu fui criado, né, dentro da Igreja Católica, então, apesar de eu não ser devoto de nenhum santo e não ter tanta ligação com a Igreja em si, eu sempre tive muita fé. Então eu sempre rezava para que a minha mãe melhorasse. Eu era uma criança, eu tinha 14 anos, então não tinha muita questão de como ela estava nem nada. Eu queria que ela melhorasse para ficar junto comigo. E aí, de repente, um dia, minha avó e meu tio, que nessa época, como eu era menor de idade, eu tava ficando na casa da minha avó. Minha avó e meu tio tinham ido visitar minha mãe. Quando eles voltaram, eu vi que minha avó estava muito animada e ela foi ligar, chegou e já foi ligar para alguém. Acredito que algum parente para avisar alguma coisa. E aí meu tio veio falar comigo. E ao invés de falar qualquer coisa da minha mãe, a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu tinha rezado para alguma santa. Eu achei estranho na hora, né? Eu falei que não tinha rezado para ninguém. Assim, tinha rezado, né?
Deus, Nossa Senhora e tal, mas não uma santa específica, porque, como eu falei, eu não sou devoto. E aí que ele foi me contar a história. Quando eles chegaram no hospital, a minha mãe estava bem. Ela não tinha mais a situação do rim, não tinha mais nada, ela só precisava, fisicamente, ela só precisava se recuperar da questão que ela tinha ficado debilitada mesmo, mas a doença tinha ido embora, e mentalmente ela também não tinha mais nada, ela tinha recobrado completamente a consciência da situação dela. E o que ela contou para eles foi que ela percebeu que durante o tempo que ela estava no hospital, ela não tinha ciência que ela estava lá. Para ela estava em um outro lugar, fazendo uma outra coisa totalmente diferente. E que durante a noite tinha passado uma mulher de branco lá, perto dela. Conversou com ela, não vou lembrar agora exatamente o que ela falou que tinha conversado com ela, essa mulher de branco. E quando essa mulher de branco estava indo embora, ela olhou para minha mãe e falou: "A fé do seu menino te salvou." E dali pra frente minha mãe melhorou, ela não teve mais nada, só ficou no hospital mais algumas semanas para melhorar fisicamente mesmo e voltou para casa. E dali pra frente eu sempre comecei a sentir muita coisa, principalmente aqui dentro da minha casa, na escola também, que na escola tem bastante coisa. E dali pra frente eu comecei a ficar muito mais sensível para esse tipo de coisa. Porque foi uma experiência maravilhosa, foi alguma coisa que realmente salvou minha mãe, mas me deixou mais atento para isso, né? E aí entram algumas outras coisas que aí já não são mais tão bonitas assim, né? Que, como a Bruna falou, quando a gente era voluntário lá aqui na escola, eu nunca cheguei a ver realmente nada. Mas é que nem eu falei, eu sentia muita coisa e eu comecei a descobrir que eu escutava. Na escola, teve uma vez que eu cheguei, eu dava aula de desenho lá como voluntário. Cheguei, cumprimentei o pessoal e tal, eu perguntei, não lembro se a Bruna estava no dia, mas perguntei pro pessoal, onde que os alunos estão, né? Em que sala que a gente vai ficar hoje? Aí eles falaram, estão lá em cima. Nem perguntei, falaram lá em cima, deve ser lá no último piso. Subi, escutei a galera dando risada e tal, pensei, beleza, estão em alguma sala aqui em cima. Só que todas as portas estavam trancadas. E aí, a Bruna vai saber bem, aquelas portas, elas só dá para abrir ou com a chave pelo lado de fora, ou por dentro. E aí por dentro não precisa da chave. Só que elas têm não exatamente uma janela, mas no corredor tem umas frestas que dá para você olhar para dentro da sala. Aí eu pensei, a galera tá me zoando, né? Estão dando risada, estão dentro de uma sala. Eu pulava e olhei, sala por sala. Não tinha ninguém nas salas. Eu saí correndo e fui pra lá embaixo até chegar gente. Foi pra saber onde que estavam os alunos. Na verdade não tinha chegado nenhum aluno, a galera achou que tinham chegado, mas não tinha chegado. E lá em cima realmente não tinha ninguém. Tava tudo trancado. E a gente lá escutando coisa. Aquela escola é embaçado. Eu lembro dessa história porque nesse dia nós estávamos na sala do coordenador montando um vídeo e tava só eu e uma outra menina. E realmente não tinha ninguém naquele andar. A sala do coordenador era no mesmo andar ali, não tinha ninguém, só tava eu e ela. E eu não sei se foi nesse mesmo horário que o Valdir ouviu, mas ela também ouviu. Ela ainda falou assim, porque eu ficava na mesma sala que o Valdir, ela ainda virou pra mim e falou assim, você tem que ir, porque as crianças, o pessoal do desenho com o Valdir já chegou, estão rindo lá fora. Eu falei, daqui a pouco eu vou. E aí eu continuei lá com ela, deu uns 10 minutos, aí eu falei, vou lá. Quando eu saí no corredor, estavam todas as salas fechadas, não tinha ninguém, eu desci, o Valdir tava lá embaixo esperando. Falei, cadê os alunos? Pode falar, não chegou ninguém ainda. Só que ele não chegou a comentar isso comigo, eu tô sabendo agora, mas eu lembro dessa situação claramente. Ele contando aqui, eu lembro como se fosse ontem na minha cabeça. Realmente essa foi... Ficou muito marcado, porque eu tenho uma outra história de ouvir que é um pouco diferente, mas nessa especificamente eu ouvia claramente, parecia realmente uma pessoa dando risada. Algumas pessoas dando risada. Tanto que eu pensei que eram os alunos brincando comigo, né? Tirando uma onda. Eu pensei, beleza, a gente tem essa intimidade, a gente brinca, mas deixa eu ver onde que tá o povo pra dar aula. E não tinha nada. Bom, tinha, né?
Tinha. Tinha, dependendo do ângulo que você olhar, tinha sim. Isso sem dúvida. Então. E mais recente, foi já é aqui dentro de casa. Desde que eu comecei a morar sozinho, que passados anos, né? Minha mãe veio a falecer realmente agora, né? Então, tô morando sozinho e tal. Mesma casa ainda, né? Não tinha motivo pra mudar de casa. Até aí, porque agora ele já tá pensando nisso. Sei, que sabe. Pagando bem que mal tem, né? Quem gostar de uns espíritos aí, né? Comecei, principalmente à noite, a sentir algumas coisas meio esquisitas dentro de casa. E o mais recente que aconteceu, eu estava dormindo, estava tranquilo, estava de boa, cara. Nossa, estava de boa. Acordei no meio da noite, mas sabe quando você tá meio dormindo, ainda meio acordado, aquele horário que ainda nem tocou o despertador, você fala, quero ficar só aqui mais um pouquinho deitado. Eu comecei a ouvir como se tivesse alguém no banheiro lavando as mãos. Era um ouvir que é diferente da escola, que eu estava ouvindo nitidamente, era um ouvir que não parecia que eu não estava ouvindo com os ouvidos. Parecia que o negócio ressoava na minha cabeça. É estranho, é diferente. Não é como se você realmente estivesse ali, mas ao mesmo tempo você tá ouvindo aquilo. Eu comecei... Deixa eu só dar uma pausa na sua fala, Valdir, para a galera entender, porque até então nem você entendia até eu te explicar. Quando as pessoas falam em ouvir algo do outro mundo, ouvir espírito falando, ouvir fantasma, elas acham que é tipo claramente um fantasma tá ali como se você estivesse conversando com ele falando no seu ouvido. Quando a pessoa ela é muito desenvolvida nessa área, sim, é realmente como se você estivesse sentado com ele ali falando com ele. Mas quando você só tem assim essa abertura para o lado sensitivo, você não trabalha, você não tem essa sensação. Por isso que muitas vezes é confundido até com paranoia, com doença mental. Porque na verdade é assim, você escuta dentro da sua cabeça. Então é como se a fala viesse ali e aí você fica tipo, isso foi imaginação minha? Isso veio de mim mesmo? Ou tem alguém falando comigo? Eu demorei muito para entender que, na verdade, eu também ouvia dessa forma. Então não é que você ouve claramente a voz do negócio falando com você. Não, a fala só aparece na sua mente. Tipo, ela vem, tá ali, você escuta isso e você fica tipo, gente, e aí? O que é isso? E eu descobri isso assim de uma forma não ruim, vamos dizer assim, mas quando eu descobri, eu parei e falei, cara, tudo que eu achava, que eu imaginava, na verdade, era gente falando comigo. Que foi quando um pai de uma amiga nossa lá da escola, o pai da Nan, ele faleceu e eu tava brigada com ela na época, a gente não se falava. E na noite que ele faleceu, ele veio na minha cabeça e falou, manda uma mensagem para ela, fala para ela que ela não teve culpa, que ela fez tudo o que ela podia fazer. E eu falei, porra, mas o que aconteceu? Eu nem sabia que ele tinha falecido. E aí eu liguei para uma outra amiga nossa, que tinha em comum, porque eu tava falando com ela, falei, ô Chay, eu ouvi isso pra Nan, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que é, só veio na minha cabeça. Aí a Chay virou pra mim e falou, então, o pai da Nan morreu. O pai da Nan morreu e morreu nos braços dela, com ela tentando salvar ele, porque ele tava tendo um infarto. E ela tá muito mal. Foi quando eu voltei a falar com ela, na época eu ainda fazia faculdade, ela fazia faculdade no mesmo lugar que eu, só que ela fazia lá em Arps, lá no andar de cima. Eu virei pra ela e falei, não, veio isso na minha cabeça. E eu acho que foi seu pai que falou. Na hora ela desabou no telefone comigo, porque eu tava no telefone com ela, começou a chorar, e não parava de chorar. E eu desespero, porque eu falei, meu Deus do céu, a menina vai ter um troço do outro lado do telefone. E então, ele falou isso pra você ficar bem, não se preocupa. E depois disso a gente até voltou a se falar. E aí que eu comecei a pesquisar coisas, comecei a estudar coisas, que eu realmente comecei a entender que falar comigo, quando as coisas falam comigo, não é que realmente elas estão aqui do meu lado falando. Elas só jogam uma mensagem ali na minha cabeça e a mensagem vem. Então, muitas vezes eu não vejo, mas eu sei que o negócio tá ali porque ele vem falar, tô aqui. Você não tá me vendo, mas eu tô. E é isso. Agora continua, Valdir. Vamos lá. Beleza, eu ouvi isso, de que teoricamente teria alguém ali lavando as mãos. E aí ouvi fechando a torneira, secando as mãos,
E é um negócio muito louco, né? Porque quando é uma pessoa física que tá ali, você não escuta esse tipo, você não escuta o fechar da torneira, você não escuta a pessoa passando a toalha na mão. Mas quando eu tava ouvindo isso, era, ao mesmo tempo que não era um som nítido, era muito claro que era isso que estava acontecendo. E aí eu ouvi, secando a mão, saindo do banheiro, andando, e o banheiro de casa é do lado do meu quarto. E aí eu ouvi os passos até chegar na porta, eu sentia que tinha alguém ou alguma coisa ali olhando pra mim, só que até então eu não tava me mexendo ainda, eu não tinha uma noção do que estava acontecendo ali, e eu não nem tinha virado pra olhar. Quando me deu aquele estalo que, tipo, puta, acordei. Por incrível que pareça, não foi nem o medo de espírito que me veio. Foi tipo, putz, eu moro sozinho. Não era pra ter ninguém aqui. Se for um invasor, virei e com o braço pra bater já, né? E não pegou em nada, obviamente. Acendi a luz e fisicamente, novamente não tinha nada, mas tinha alguma coisa, né? Alguém estava ali. Você é louco. E aí, Deixa é um negócio que eu respeito. Sai correndo. É como eu falei, sei que tem, respeito pra caramba, ele fica lá no canto dele, eu fico no meu. No dia que acontece esse tipo de coisa, eu simplesmente durmo no escritório. Puxo o sofá aqui, que é sofá cama, durmo aqui e tá de boa. Se quer ficar lá no quarto, fica. É nóis. Fica lá. Fica aí que eu fico aqui. Conta aí do episódio aí. Eu vejo sempre assim, tem pessoas, eu acho que a minha mãe é uma pessoa meio incrédula. A minha mãe, ela teve algumas experiências de sonho e de visão que fizeram todo sentido depois. A minha mãe, ela fala sobre uma época que a conta de água vinha muito cara em casa, né? E que ela sonhou que uma menina dos olhos azuis, que chamava muita atenção, pegava uma marreta e ficava estourando cano na frente de casa. E ela contava essa história aí. E aí que ela foi tomar café de manhã, minha mãe assim, ela parece uma virginiana, né? Minha mãe sempre senta no mesmo lugar da mesa. Você que é capricorniano também, é signo fixo, né? Ela senta sempre no mesmo lugar da mesa. Fez isso, e sempre fez isso. E no dia seguinte a esse sonho, ela ouviu o barulho do cano soltando água. Aí ela, opa, nossa, esse barulhinho de água aqui. Aí ela chamou lá um tio meu que era pedreiro, e ele viu que o cano estava estourado naquele local onde ela ouviu o barulho. Então ela precisou ter um sonho de uma menina estourando os canos de água para entender por que a água estava vazando em casa e conseguir consertar o encanamento. É umas coisas assim, esses tempos ela estava vendo uma velha muito feia do lado da cama. Tipo assim, e ela é muito incrédula. Você acredita? Se você perguntar pra minha mãe se ela acredita nessas coisas, ela fala que não. Mas tem pessoas que vê mesmo, né? Sente a presença, o sonho diz, mas como a gente não entende, como é algo muito desconhecido e algumas pessoas preferem fingir demência, né? Abstrair e fingir demência, elas não dão a devida atenção a essa situação. Às vezes é um aviso, vem avisar alguma coisa pra você também. Eu creio que sempre vem. Tudo então, tem um porquê. Eu costumo olhar pra isso. Como a minha primeira grande experiência com isso foi na questão da minha mãe, que realmente foi o que veio salvar. Eu tendo a acreditar que sempre é alguma coisa boa e que eu, por não entender muito bem, que acabo ficando com medo ou sentindo uma coisa esquisita. Eu tendo a acreditar que o que vem pra mim sempre é alguma coisa mais positiva. Posso estar errado? Posso. Mas eu prefiro acreditar que é isso. Vamos acreditar desse lado, né, cara? Eu prefiro. Vamos acreditar do lado melhor. Mas super respeito também isso, porque, olha, é fato, tem, sabe? Inclusive, para quem não acredita realmente no pós-vida, fica essa reflexão: para que teria vida se não existisse um depois, né? Então. Ah, por fim! Lá.
Galera, mano, agora que tá até lembrando aqui, mas a minha primeira experiência com esse lado, digamos assim, sobrenatural, aconteceu quando eu era criança ainda. Morava com os meus pais, e aquela casa lá deles lá, eu sempre tive algumas sensações assim, sabe? Escutava passos, era complicado ali, sentia umas opressões e tal. E eu lembro claramente, cara, como se fosse hoje, tipo assim, de um sonho de ontem pra hoje, assim, de noite, que eu tava dormindo, né? E foi no mesmo caso do Valdir, sabe? Assim, você tá aquele acordado, meio dormindo, assim, tal, que você só abre o olho, meio assim, você consegue ver, tipo assim, meio que o vulto das coisas. E uma pessoa chegou e me sacudiu, né? Aí eu peguei, meio que abri o olho assim, daí falei, não, mãe, não, deixa eu dormir mais um pouquinho e tal. E aquela pessoa e aquela coisa sacudiu de novo, né? E parou. Aí, como eu fiquei com aquela coisa assim, que eu não escutei a porta abrindo nem nada, aí eu perguntei lá pra todo mundo que tava em casa, mãe, a senhora foi hoje de manhã lá me chamar? Minha mãe chegou e falou, não. Aí perguntei pro meu pai também falou a mesma coisa, que não. Naquela época meu irmão também morava lá comigo, né, antes dele se casar. E eu perguntei pra ele, ele falou que também não tinha ido. Ou seja, o que que quem que foi me sacudir lá, né? Passar alguma informação, sei lá, né? E eu no momento não estava preparado para isso. E esse foi o primeiro, digamos assim, relato que aconteceu comigo nesse lado espiritual. Eu me recordo. E depois ficou um bom tempo sem acontecer nada, tudo tranquilo. Mas só que naquela casa lá sempre tinha alguma coisinha meio estranha. Minha mãe falou que quando eu era pequeno, eu tava no fundo da casa e saí correndo, né, gritando, chorando. E que eu avistava um homem que tava lá, um homem velho, né, e que até me arrepia, que ela fez até algumas orações, tudo lá, e digamos assim, deu uma cessada. Porém, né, eu ficando um pouquinho mais velho, na adolescência tinha uma sobrinha que tava lá comigo, né? E minha irmã trabalhava, todo mundo trabalhava, eu ficava muitas vezes com elas lá, né? E eu tava lá nesse fundo. E nisso eu vi ela vindo, ela era bem bebezinha, pequenininha, né? E ela dando tchauzinho assim, tal, né? E eu tava assim mais pro canto. E eu falei, ô, né? O que que você tá fazendo aí, filha? Nela, ela, o tio, eu tô falando com a minha amiguinha aqui. Eu falei, mas que amiguinha, minha filha? Tava só eu e ela ali. Ela, aqui, tio, a minha amiguinha, você não tá vendo? Eu olhei assim, e ela apontando assim. Eu falei, não, filha, não tô vendo. Puf, catei na mão dela, você correndo pra dentro de casa. Claro, porque a amiguinha dela não vai sair correndo atrás dela, né? Igual a gente falou semana passada. Então. Mas esses eram os casos que aconteciam lá na casa que era complicado, né? Mas já via Só um detalhe, por que sombra sempre qualquer... velho e criança, né, velho? mano, Só pra dar mais medo. O meu sobrinho, o meu sobrinho esses dias deixou a minha irmã com o cabelo em pé, porque eles estavam dentro do carro, não lembro onde eles estavam indo, que aí ele falou assim, vai mais pra lá pro Carlos entrar. O Carlos tem nome aí. Aí quem aí tipo, tem que descrever uma pessoa. Aí ele tem um amigo Carlos dele, né? E eu não lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o nome do sogro falecido, né? E meu sobrinho tem 3 anos, eu acho. Fez 4 anos agora. Ele veio com essa história de Carlos. E minha sobrinha era a Pichalha, a amiga dela, que ela fazia um monte de arte. E ela sempre era culpada. E minha irmã pegou ela chorando. Não, Pichalha, eu não quero fazer isso. Tipo... Ai, gente! Esse do Carlos... Eu falei, o Carlos é careca, inclusive. Ele descreveu o Carlos pra minha irmã. Ele é adulto. Ele não é uma criança, não é uma amiguinha imaginária, ele é adulto. Ixi, Maria! Deus é mais. Depois eu pergunto direito pra minha irmã essa história do Carlos. Então, gente, mas essas aparições de fantasma criança, na verdade, não são crianças, né? São outras coisas em forma de criança. Porque, assim, criança, quando ela falece, ela é um ser puro, então ela não tem karma pra ficar preso aqui na Terra por algum motivo. Mesmo que nem em alguns casos falar, tem uma ligação muito forte com a mãe, ou a mãe não se desprende, mas mesmo assim ela não fica vagando, né, especificamente para outras crianças verem, ela fica específico ali perto da família.
Então, muitas teorias de que essas crianças que aparecem não são realmente crianças, são coisas um pouquinho mais pesadas que aparecem ali para as crianças, justamente para atrair ali. Bem, depois do privado a gente até conversa, mas tem coisas bem mais pesadas que vêm em forma de criança. Agora eu entendi por que a musiquinha do Fred Krueger é cantada por duas menininhas, viu? O bicho é feio. Fred vem te pegar. 3, 4, fecha bem o quarto. Terrível. Então, e eu lembro do caso também, eu tava indo na casa de um amigo, isso aí depois já na adolescência. Eu morava assim perto de umas chácaras, né? Eu não, esse amigo morava perto de umas chácaras e eu namorava minha atual esposa, e ela também morava ali. E eu tava na casa dela e falei, eu vou ali na casa do meu amigo ali e tal. Beleza, eu fui indo lá com a minha bicicletinha e eu passava entre duas chácaras assim. Quando do lado, tipo, alguma coisa me chamando a atenção do lado assim tal. Na hora que eu olhei, eu vi, né, aquela sombra correndo junto de mim. Meu, foi uma sensação terrível, porque assim, não era sombra assim de alguma coisa, era uma pessoa correndo mesmo, do meu lado. Eu olhei assim, aí eu olhei pra frente, depois eu olhei de novo, e aquela coisa correndo. Meu, eu nunca pedalei tão rápido na minha vida, que eu acho que saiu até fogo da roda da bicicleta, meu. Foi muito, muito punk, assim. Mas assim, as experiências mais punks que eu já tive foi nesse lugar onde eu e a Bruna trabalhava, né? Não vou falar nem digamos assim, o segmento que era, né, dessa empresa, para não dar muitas claras, mas eu lembro que assim, eu ficava até de tarde, porque eu precisava atualizar o site, né, desse lugar. E eu lembro uma vez tinha uma máquina que ligava e a internet caía, né? E então eu tinha que ficar esperando essa máquina desligar, né, lá da empresa, para poder mandar as coisas para a internet. E eu tava lá aguardando nisso, tinha assim os computadores, né? Tinha vários computadores que ficavam do lado do outro. Tinha o meu computador que eu tava mandando as coisas. E sabe quando alguma coisa te chama a atenção na tela do computador do lado? Aí alguma coisa me chamou, eu peguei, virei, olhei assim e vi claramente, não é tipo assim, eu vi de relance, não. Eu vi claramente uma mulher de vestido caminhando assim atrás, né, das ilhas de computador que tinha, né, parando, ela andando assim, eu olhando fixamente pra tela e ela andando. E aí ela parou e olhou pra mim assim. E nisso eu arregalei os olhos e ela olhando, né? Aí na hora que eu virei, não tinha ninguém. Céu. Pensa se eu atualizei a internet naquele dia. Falei, ó. Abraço. Tchau. E teve uma outra vez que eu tava indo embora, né? E a gente tinha um corredor que a gente passava assim. Aí tinha a parte do departamento pessoal que era toda espelhada, né? E você andava nesse corredor e chegava naquela parte ali onde é que era o departamento pessoal e tinha um relógio de ponto onde é que a gente batia ali. E nisso, na hora que eu passei ali por aquela parte espelhada, alguma coisa me chamou a atenção, né? Eu olhei assim por determinada parte dela, onde é que tinha a saída do corredor, que você pegava, você vinha, virava à esquerda, né? E tinha um relógio de ponto. Aí eu olhei assim e vi um reflexo de uma criança me observando, né? Aí eu olhei assim, fiquei olhando e eu via que aquela criança, tipo assim, ela tava escondidinha, só observando assim, tipo colocando o rostinho pra fora assim, com a mãozinha assim, né? Tipo só vendo o que eu tava fazendo. Aí eu fiquei olhando e aquela figurinha ali, e na hora que eu olhei, não tinha ninguém, né? Pensa como é que eu desci aquelas escadas ali. Desci igual os bombeiros fazem assim, né? Rapidão, né? E aí que começou também, digamos assim, o meu contato mais próximo com a Bruna também, né? Que também foi nesse lugar. Que ela já
eu já tinha feito algumas reformas desse lugar, tudo. E nisso, a gente tinha se mudado para um outro prédio. E eu era, digamos, eu tomava conta de um setor e tinha uma outra parte que eu tinha que ir para fazer algumas outras coisas lá. E toda vez que eu entrava nessa sala, né, a Bruna ficava meio assim, né? Eu ficava bem diferente pra sala. Então Ela ficava bem diferente pra sala. Você olhava e pensava, caramba, essa menina nem conversa comigo, já não gosta de mim, velho. Não, a gente tinha amizade. E eu toda vez que eu entrava, eu ficava meio, sabe, sentia algumas coisas meio estranhas, ficava ruim, né? E a Bruna uma vez chegou e comentou comigo, né? Falou assim, não sei se você acredita nessas coisas. Eu falei, não, Bruna, acredito, tal, tudo. E ela comentou comigo que toda vez que eu entrava nessa sala, uma sombra me acompanhava. Ai, credo. Ficava, tipo, falando um monte de coisa na minha cabeça. Né? Que ela ficava assim, tipo, agachada, bem assim, virada como se estivesse na minha orelha, assim. E eu sempre ficava com muitos pensamentos, sabe? Pensamentos ruins, essas coisas, né? E a Bruna até pode comentar também sobre esse caso aí. Sim. E foi muito foda também. Era uma sala, pra vocês entenderem, que era assim, ele entrava e fechava a porta, era uma porta de vidro, tinha que ficar com a porta fechada por causa do ambiente, que tinha que ficar gelado, né? Uma coisa assim. Isso, tinha um equipamento lá que precisava de refrigeração. E era uma sala toda branca, então muito branca, igual o fundo ali do Bonfim. Então qualquer coisa que passasse ali, você via. E eu via. Eu ficava sentada assim, de frente para a porta, e ficava revisando as coisas lá. Quando não tinha, eu não ficava fazendo nada, ficava olhando para os lados, conversando com os meninos. E vira e mexe, o Bonfim tinha que entrar nessa sala. E quando ele entrava, era batata. Ele entrava, ele passava, tinha a sombra dele com ele, e tinha uma outra sombra que sempre seguia ele. Era ele entrar e tinha um negócio ali. E assim, era uma visão muito clara, principalmente, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com ele naquela época, da aparência dele mudava. A aparência, a personalidade dele dava uma mudada ali visivelmente. Ele entrava de um jeito, quando ele saía de outro. Então ele estava sempre brincando, sempre dando risada. Quando ele entrava, que esse negócio entrava com ele, quando ele já voltava diferente. Ele voltava mais quietinho, ele não ficava brincando tanto. Algumas vezes, eu não sei se era isso mesmo, mas era a sensação que eu tinha. Ele parecia estar, tipo, de mau humor ou nervoso com alguma coisa. Sempre. Então. E ele sempre tava, tipo, brincando. Quando ele entrava lá, ele voltava desse jeito. E já teve vezes, depois mudaram o lado onde eu ficava. Tipo, dessa vez eu ficava de frente. E aí mudaram, eu ficava mais de frente ainda. Eu ficava do jeito que eu tô aqui e a porta tava aqui, assim, ó, do meu lado. Então eu tinha a visão inteira do negócio. E já teve várias vezes de eu estar lá fazendo o meu serviço e eu olhava pro lado e tinha alguém lá dentro, passando por trás das máquinas. Várias vezes eu cheguei a achar que era o Bonfim que tava lá, e aí eu ficava esperando ele sair para eu falar alguma coisa para ele, e quando eu vi ele tava saindo do corredor aqui da minha frente, por exemplo. Então, era assim, eu acho que eu entrei naquela sala ali umas 2 ou 3 vezes com ele para falar alguma coisa, e eu não suportava ficar muito tempo, eu ficava inquieta, porque é um lugar muito gelado, e só por isso já atrai coisa estranha. E ao mesmo tempo era um lugar bem pesado, assim, você ouvia coisas além do barulho da máquina ali dentro. E várias, tipo, muita coisa ao mesmo tempo. Não era só, que nem eu falei, eu tava explicando agora um pouco pra vocês. Já vem uma fala na sua cabeça, você já sabe que tem uma coisa. Não, eram várias, vinha muita coisa, uma atrás da outra. A gente até brincava, falava que era o fantasma do dono lá andando, mas não era só uma coisa. Não, que bicho, tinha ali, poderia até ser, mas tinha muito mais coisa ali. Tinha sim. Não é, eu creio O que banheiro não fosse ele, mas se fosse, tinha ele e mais muitas outras coisas. tinha muita coisa lá. O banheiro das mulheres lá no fundo era um banheiro bem grande. E teve uma época que eu tava muito mal, bom, quem sabe disso, eu corria pro banheiro pra chorar dentro do banheiro, e eu tava lá chorando, e de repente eu ouvia coisas dentro do banheiro do tipo, levanta daí, para de chorar. E eu achava que era alguém pro lado de fora, eu abria a porta, não tinha ninguém. Então às vezes vinham, batiam na porta, eu falava, já tô saindo. Quando eu saía não tinha ninguém, só tava os meninos, só tinha eu de mulher lá à noite.
só tava os meninos, tava tudo sentado, e eu saía e não tinha ninguém. Então, era uns negócios bem... Da janela do banheiro das mulheres, eu via coisa passando, assim, sombra passando pra lá e pra cá, e não tinha nada. Porque o outro lado, que fazia parte da empresa ali também, mas raramente um dos meninos passava por ali, porque pro fundo dava pro RH, e as meninas do RH tinham ido embora. Então, muita coisa estranha acontecia ali. Muito. Eu lembro uma vez que tinha uma outra amiga nossa lá que trabalhava no período da tarde, só que às vezes ela passava do horário e ficava até de noite. E ela chegou com uns tabletinhos de incenso, né? Eu até lembro uma vez que o nome do incenso era Quebra-Tudo, né? E eu falei, poxa, mano, me dá um desse aqui, né? Porque às vezes as coisas ficam tão pesadas aqui e eu sentia muita dor no ombro. Nossa, eu chegava que meu ombro ele ficava muito dolorido, que eu tinha que tomar muito remédio para poder amenizar. E eu lembro que no momento que eu catei aquele incenso, que eu apertei assim na minha mão, a coisa mais estranha do mundo aconteceu comigo aqui lá, porque assim, eu tava com muita dor no ombro naquele momento. Na hora que eu peguei, eu senti a dor saindo assim, ó, aos poucos, assim, como se fosse dissolvendo. Foi uma coisa muito estranha, que eu ainda falei, meu, cara, a dor no meu ombro passou. Eu falava com essa amiga aí, ela falava, meu amigo, foi a sua fé que te curou. E eu falando, mano, mas que absurdo. E eu fiquei muito espantado, né, com esse tipo de acontecimento, né? Então ali era uma coisa meio que não é desse mundo, porque você tá sentindo aquela dor, aquela coisa muito absurda. E daqui a pouco você pega numa coisa e você sente aquela dor passando. Eu falei, meu, é estranho demais. Espíritos, igual do filme lá. Lembra aquele filme que ficava sentado no... Isso, no ombro. Eu lembrei exatamente disso. Tudo foi isso, gente, pra vocês verem o tempo que eu não assisto filme de terror. Acho que foi um dos últimos que eu assisti. Eu também, o cara ele ficava reclamando de dores nos ombros, né? Aí tirou a foto, apareceu uma criança sentada nos ombros dele, né? Eu falei, meu Deus do céu. Mas Deus a criança mais. foi a moça que ele namorava, e aí mataram ela e ele sabia e deixou tudo acontecer lá, e aí a bicho ficou nele, porque ele não denunciou os amigos. Isso. Então, aí voltando a outros casos ainda lá desse lugar aí, eu lembro uma vez que assim, tinha um anexo nesse prédio, né? Tinha um prédio principal, tinha um prédio do lado, onde é que tinha a área de produção ali, e tinha um outro que era junto, bem do lado assim, né? Outro prédio que era grudado desse prédio principal. E ali trabalhavam as pessoas ali na área lá. E assim, a gente não quer falar no que a pessoa trabalhava para não dar tanto na cara, né? Sobre o lugar em si que a gente trabalhava, né? A gente está aqui para contar os casos e não falar sobre os lugares. Então, nesse momento, desse período, né, da minha época de trabalho, mudou, né? Não tinha mais aquela escada onde é que eu tinha avistado o menininho, e o relógio de ponto foi para esse prédio em anexo. E nisso tinha um baita de um corredor, né? E a salinha lá no fundo, né? E eu, na hora que eu bati o cartão, eu vi que a luz estava acesa dessa sala. Falei, poxa, os meninos estão trabalhando lá ainda, né? E assim, tinha várias salas, né? Perto desse corredor. E lá onde é que a sala estava acesa, do lado tinha uma sala que tinha uma área que era um vidro, né? Que a pessoa que trabalhava ali conseguia ver o pessoal de lá. E a porta dessa sala, ela tinha uma janelinha, né? De vidro. E na hora que eu tava passando ali, que eu falei, vou ver os meninos, né? Falar tchau pra eles. Olhei por esse vidrinho da porta e você conseguia ver toda a sala lá dentro lá. E eu vi que tinha um rapaz lá que tava trabalhando e um homem em pé do lado dele, né? E eu sempre aloprava eles, tipo, oh, vai pra casa, não sei o que, fica aí, vai ser dono do lugar, poxa, vai ficar aí trabalhando até que tá de madrugada. E eu fui no corredor, zoando, aloprando eles, e chegando lá eu vi, né, esse senhor, essa pessoa, esse homem, do lado do rapaz que estava mexendo no computador, como se ele estivesse olhando o que o rapaz estava fazendo, né. Na minha cabeça eu falei, putz, mano, eu aqui fazendo uma fuzuê, né, zoando o cara, e o cara com o cliente lá, né, mexendo. Aí eu falei, pô, vou pedir desculpa, né. Na hora que eu abri a porta, que eu fui falar com ele, tava só o rapaz sentado lá,
mexendo no computador. Aí eu peguei e falei, ô, mano, cadê o cara que tá aqui com você? Ele, que cara, mano? Eu falei, mano, tinha um cara em pé do seu lado olhando você fazer seu trampo aí. Ele falou, não, mano, eu tô sozinho aqui. Eu falei, não, mano, não, mesmo, tinha um cara em pé, velho. Aí ele falou, não, mano, eu tô sozinho. Eu falei, mano, ó, abraço, fica com Deus. Eu tô vazando daqui. Se eu fosse você, ir embora também. Aí ele ficou, ô, mano, faz essas coisas. Ah, não, mano, que a gente sente uns negócios meio estranhos aqui. Eu falei, velho, vocês sentem, eu acabei de ver. Vocês só sentem, eu vi. Falei, mano, eu sei que eu peguei, vazei, fui embora daquele ali, correndo, mano. Deus me livre, cara, sai fora. Eu não quero saber dessas coisas, não. Né? E aí vai um pouquinho, né, das coisas leves das quais eu já passei, digamos assim, né? Levinho. Só um último aqui, leve também. Teve uma vez que eu tava na casa de uma prima meu e a gente tava fazendo churrasco, né? Tava todo mundo ali se divertindo e tal. E essa minha prima também, ela é bem sensitiva, né? E ela passou assim por mim, foi no, né? E eu falei, filha, o que foi? O que aconteceu? E ela já falou com você e saiu meio assim, né? Meio brava e foi pro fundo da casa dela. Aí daqui a pouco ela pegou, voltou, meio transtornada, né? Tipo assim, fala com seu primo, fala com seu primo. Aí eu falei, filha, o que foi, né? Aí ela, seu primo tá aqui. Eu falei, que primo? Ela tá sozinha, né? E eu tinha um primo que infelizmente ele cometeu suicídio, né? E ela falando assim, aí eu fui atrás dela, a gente tava dentro da casa dela, né? Tinha uns amigos na sala, tudo assim. Eu lembro que a gente tinha até os sofás, e a gente passava assim, quando vinha da sala da cozinha pra sala, a gente passava entre os sofás. E nisso eu sentei, e ela sentou no sofá assim, e tinha uma galerinha lá, tudo, e ela meio com a mão na cabeça, assim, tal, ansiosa. Aí eu sentei no braço do sofá e falei, que foi? Aí ela com os olhos cheios de lágrimas falou, seu primo tá aqui, né? Ele tá querendo entrar em mim, eu não quero saber disso, né? Aí nisso a gente sentiu aquele clima da casa pesando e uma brisa passando assim entre a gente, né? Ficou uma coisa muito estranha, muito pesada, sabe? E sei lá, mano, é uma coisa assim que até hoje eu fico muito em choque. Eu sempre rezo e oro por ele, né? Por se tratar de uma pessoa que eu gostava muito, era uma pessoa muito querida, né? Era como se fosse um irmão para mim, mas infelizmente devido a drogas, né? Ele acabou tirando a própria vida, né? De uma forma muito trágica. É complicado, né? É triste, a gente sente até hoje esse tipo de coisa, porque era um rapaz que tinha tudo para estar bem na vida, um rapaz bonito, gente fina, alegre, jogava uma bola que, o cara era muito foda, né? Passou um jogador incrível, mas devido a ter se perdido nesse momento aí, ele acabou fazendo essas coisas. E digamos assim, esses são alguns relatos leves dos quais eu já passei, né? Eu tenho uma história que é muito, mas muito pesada mesmo, mas eu ainda não me sinto preparado para poder, digamos assim, falar para tantas pessoas, sabe? É uma coisa assim que eu ainda estou me preparando, né? Mas pode ter certeza que em algum momento aqui a gente vai falar sobre isso, né? Eu peço muita oração a Deus, né, e oro muito a ele para que me conduza nesse momento, né? Porque o negócio é realmente muito pesado. Fica para a próxima, porque na verdade, né, eu acho que nem todo mundo aqui, eu mesmo não vou conseguir contar tudo que eu já passei. E vão ter outros episódios, outras oportunidades, e até lá a gente se prepara mais. Também tenho coisas que no momento eu não estou preparada para contar. De tão assim surreal que foi, né? É a coisa de você olhar e falar, isso não aconteceu, muita gente não vai acreditar, então eu fico até meio receosa disso. Tanto que assim, né, nem todo mundo que me conhece, agora tá sabendo, né, mas nem todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essas coisas, são só pessoas próximas, tanto que o Valdir, né, na época eu demorei muito para falar para ele, você também, né? Foi muito tempo, foi só quando eu realmente vi que o negócio estava feio que eu fui te contar.
A Tássia não sabia até hoje. Ela sabia que eu gostava de assunto, ela sabia que eu sou meia doidinha, mas ela não sabia até hoje que eu vejo essas coisas, que eu ouço, né? Muita da gente da minha família que tá escutando também vai olhar e falar: meu Deus do céu, leva essa menina pra benzer, porque eles não sabem, eu não conto. Bem assim. Eu não Na minha conto. família também tem bastante, assim, nossa família tem um lado espiritual bem aflorado, né? Sempre tivemos. No entanto que como eu falei, né? Eu quando era pequeno, minha sobrinha, minhas irmãs, né? Todo mundo, acho que se parar tem realmente uma história. Não, eu tenho certeza, agora lembrando de alguns casos aqui, que minhas irmãs também têm uns casos muito pesados, dos quais elas já passaram também, né? Então são histórias aí que eu vou pegar mais informações e até conto depois aí. Deixar pra próxima. Bom, vamos lá, deixa eu fazer minha parte para finalizar e fazer de uma forma resumida, pegar alguns pontos mais, não pesados, mas sei lá, que marcaram bastante, porque que nem eu falei, senão vai 2 horas, 3 horas de episódio aqui fácil. Nossa, se a gente começar a contar tudo mesmo aqui, é um podcast aí. Nossa, dá podcast pro resto do mês. Com certeza. Nos próximos 2 meses. Parte 1, parte 2. Porra, com certeza. Bom, que eu me lembre, e aí assim, quando eu conto esse tipo de coisa até pra minha mãe fala: menina, você não pode lembrar disso, porque você era muito nova, não faz sentido na sua idade você ter lembrança, né, de quando você era criança nesse tamanho, porque eu lembro de coisas de quando eu tinha, sei lá, 1 ano, menos de 1 ano, e minha mãe vira e fala pra mim: não tem como você lembrar disso, não. Mas eu lembro, que nem, só para vocês entenderem a questão da minha memória. Eu quebrei meu braço 2 vezes quando eu era criança, saí rolando a escada abaixo porque eu estava atrás de uma bola, e eu era uma bolinha, só para constar. E na minha cabeça, eu já tinha 1 ano e pouco, justamente por essa questão de lembrar, né? Eu, como pedagoga, né, estudada, sei que memórias infantis, depois que você passa de uma certa idade, você perde. Então você não lembra da sua infância assim com clareza, principalmente antes do seu 1 ano e meio, você não lembra. Então por isso que na minha cabeça eu tinha 1 ano e meio. E aí eu conto pra minha mãe, eu falo: eu lembro, foi assim, assim, assado. Ela fala: não tem como você lembrar, alguém te contou isso. Porque quando eu quebrei meu braço, minha mãe fala que eu tinha menos de 1 ano. Minha mãe fala que eu não tinha feito 1 ano ainda. Então eu lembro de coisas muito claras na minha cabeça, assim. E a primeira vez que eu consigo me lembrar que eu tive uma experiência do tipo, nós morávamos numa casa em Guaianazes, que era uma casa alugada. A minha bisa alugava para minha mãe, né, que foi assim que meus pais vieram morar em São Paulo, que eles são do Paraná. E nessa casa, na verdade era tipo não sei que palavra que a gente pode usar, cortiço, vila, não sei, eram várias casas no mesmo quintal, e era bem próximo à linha do trem. Quando eu saio de trem ainda, eu passo olhando para casa, porque ainda me chama muita atenção. E a casa que nós morávamos era embaixo, era uma das últimas, e ela ficava bem na beira de um córrego. Nossa, eu tenho várias coisas estranhas desse lugar. E quando chovia, a nossa casa alagava. Então muitas coisas foram perdidas ali. Era chover, podia ser a chuva menor que tivesse, a casa alagava, e minha mãe me pegava no colo, corria comigo para a parte de cima e me deixava com os bolivianos que moravam na casa de cima. E na casa dos bolivianos eu também via muita coisa esquisita. Mas enfim, primeiro que eu me lembro, eu era bem pequenininha, devia ter em torno de eu já morava em Guaraná, devia ter uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco, que foi o caso de um rapaz que não sei até hoje se ele se matou ou o que foi. Eu sei que o trem pegou, né? E da casa que a gente morava, ali da calçada, dava para ver a linha do trem. Era um trem que meu pai estava voltando do trabalho. E aí todo mundo na rua parou para olhar o
que tinha acontecido, porque era aquela época que a galera vinha surfando em cima do trem, sabe? Vinha todo mundo abarrotado no trem. E o rapaz ou caiu ou se jogou, não sei, o trem passou por cima e tal. E eu lembro depois a gente indo na calçada ver o que tinha acontecido e tal, minha mãe voltando comigo correndo para dentro de casa, e aí me botou no quarto, achando que eu tinha ido dormir e eu não estava dormindo. E eu lembro do meu pai entrando em casa e discutindo com ela, porque ele viu a gente lá na rua, vendo o que tinha acontecido, e ele não queria que eu tivesse visto, que eu me lembrara algo do tipo, e eles começaram a discutir. E eu abri o olho, né? Que eu abri o olho, eu vi a pessoa que tinha se matado, tinha morrido, não sei, no trem, dentro do quarto, assim, toda, tipo, como se fossem os pedaços dela voando dentro do quarto, assim. Foi algo bem aterrorizante. Eu era uma criança. Eu lembro de não ter tido uma reação do tipo começar a chorar e gritar para minha mãe. Eu só fiquei olhando aquilo e tipo, tá, o que é isso? Porque aí depois, né? Depois quando eu comecei a lembrar dessas coisas mais adultas, eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Quando eu era criança, eu via muito mais, eu tinha muito mais, assim, esse lado era muito mais claro para mim. Eu via com clareza, né? Eu conseguia ver o negócio ali na minha frente. Depois que dos 18 para os 20 anos, diminuiu. Eu quase não vejo, mas eu escuto bastante, igual eu expliquei agora há pouco, e sinto. Às vezes eu não escuto, mas eu entro no lugar e eu sei que tem alguma coisa ali, né? Outro caso, deixa eu pensar aqui, foi vou contar aquele que eu estava comentando com o Valdir, que é um caso de tipo doppelganger, vamos colocar assim. O que é o doppelganger, gente? É quando você vê uma cópia sua ou de outra pessoa ali, mas não é aquela pessoa, né? É tipo um lado ruim dela, vamos colocar dessa forma, assim, para vocês entenderem, muitas vezes. Eu dormia no mesmo quarto, isso já aqui em Suzano, eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, e as nossas camas eram colocadas como se fosse aquelas peças de dominó, tipo da bucha e a outra que não é bucha, uma tá de assim, tá de horizontal e a outra tá de vertical. E às vezes que eu ficava com medo à noite, eu virava, eu dormia tipo, com a cabeça pro pé da cama, porque daí eu conseguia segurar a mão dela de noite até eu conseguir dormir. E minha avó é evangélica, só para vocês entenderem. Numa noite, eu dormi ao contrário, né, com a cabeça pros pés, mas não foi nem porque eu tava com medo nessa noite específica. A gente tava assistindo televisão e a gente ia falar, vira aí, deita, dorme aqui mesmo. Quando você dormir, eu desligo a televisão. E a gente acabou indo dormir e tal. Eu acordei de madrugada, olhei pro lado e eu vi minha avó ali do meu lado na escuridão, sentada, tipo no chão, assim. E aí eu olhei, virei e falei, vó, tá tudo bem? Eu tô passando mal? Porque quando eu passava mal, ela levantava e ficava ali do meu lado, né? Aí ela virou pra mim e, tipo, começou a sorrir e esticou a mão, como se ela estivesse me dando a mão ali quando eu sinto medo. Eu falei, vou dar a mão pra ela, né? Eu fui dando a mão, esticando a mão, aquele ser, aquela entidade começou a se decompor na minha frente. O sorriso ficou um sorriso bem sinistro, tipo que ia de orelha a orelha, assim, uma boca gigante. E aí eu comecei a perceber que não era minha avó, porque eu senti um puta arrepio na hora, eu arrepio até hoje. E eu vi que não era ela, porque quando começou a aproximar da minha mão, eu comecei a sentir um negócio muito gelado. E aquele negócio decompor na minha frente, a primeira, né, reação que eu tive foi virar pro outro lado da parede, colocar a cabeça debaixo do cobertor. Eu devia ter uns 8 anos, para vocês entenderem. E eu comecei a bater a mão para trás, procurando a lâmpada na parede, né? E aí foi quando eu percebi que minha avó estava deitada, porque eu bati na cabeça dela. Aí eu, vó, acorda, e a minha avó não acordava, e eu virei pro lado de novo, tava o bicho lá ainda sorrindo para mim e me estendendo a mão. E eu, vó, acorda, e eu consegui achar a lâmpada que eu acendi. Minha avó olhou assim, assustada, o que foi? Eu falei, a senhora não tava aqui do meu lado? Ela, não, menina, eu tava dormindo. Eu, vó, não, você tava aqui do meu lado. Ela, não, eu tava dormindo. E ela levantou, fez uma oração, fez chá, aí esperou eu dormir de novo. A gente contou com meus pais não acreditam, obviamente, né? Eles são, assim, meio céticos com isso.
Mas a gente cresce, eles, né, têm colocado dessa forma, uma formação religiosa católica, né, cresci dentro da religião católica, fiz catequese, fiz crisma, mas depois que eu tomei uma certa idade, eu comecei a eu mesmo pesquisar por coisas próprias. Tipo, então, não sigo uma religião específica, não sou do espiritismo, não sou da Umbanda, não sou do Candomblé. Mas eu também não vou mais ali para a igreja católica como eu ia antigamente. Eu só estudo e vou fazendo os meus estudos para ver até onde eu consigo manter isso. Enfim, depois desse dia, na mesma semana, eu lembro de ter voltado a dormir com a cabeça pro lado normal, né? Que aí meu pai pegou e falou assim, porque você dorme com a cabeça pro pé da cama, isso não pode, né? Aquela superstição. Eu vou dormir com a cabeça pro lado normal. E a nossa janela era uma janela de vitrô, não tinha esse fecho, então clareava muito dentro do quarto, mesmo com luz, mesmo no escuro, mesmo na noite. Eu acordei uma vez na noite, nessa mesma semana, eu olhei para a cama da minha avó e tinha uma mão estendida na janela, fazendo assim para mim, do lado de fora. E eu achei que era minha avó, porque minha avó tinha mania de acordar de madrugada e orar, dando tchauzinho. Minha avó tinha mania de acordar de madrugada e orar, então ela levantava a mão para orar, tipo, como se ela estivesse abençoando a casa toda, ou eu, enfim. E eu achei que aquilo era minha avó. E novamente eu falei, vó, você tá acordada? E eu só ouvi minha avó roncando de fundo, porque minha avó sempre teve um ronco muito alto. E eu vi que não era minha avó. Aí, né, dessa vez já tinha um abajur, né, do meu lado, porque depois disso meu pai colocou um tipo de um abajur ali. Eu acendi o abajur e eu vi que não tinha nada, só estava no escuro. E aí quando eu apaguei de novo, já não tinha mais nada novamente. Esse foi outro caso bem complicado. Caso lá da escola, o Roger não contou, né? Já foi um pouco depois do mais velha, já depois dos 20, eu já não conseguia ver tanto mais, mas teve uma vez que no final do dia, pleno domingo não, no sábado, porque no domingo a gente ficou cagado de entrar na escola depois. Nós estávamos nos despedindo lá no corredor, nesse mesmo corredor que o Valdir comentou, né? Porque era por onde a gente assinava a nossa lista ali de presença, né? A gente assinou, estava conversando com a coordenadora, que era uma coordenadora substituta que estava lá, não era nem o nosso coordenador fixo. E a gente estava falando sobre as coisas que a gente ia fazer no outro dia, tal, e de repente, assim, eu vi um negócio vindo correndo, eu não consegui distinguir o que era. Subiu correndo a escada, porque a escada era tipo um caracol, assim, que subia para esse segundo andar, e passando no meio da gente. E aí, tipo, nesse momento, todo mundo percebeu, né? A galera fala ali que não, até hoje. Mas foi muito claro, porque na hora todo mundo parou, ficou estático, e você só viu o rostinho do pessoal fazendo assim, ó, olhando pro mesmo lugar que a coisa entrou, que eu vi, que era justamente na sala em que eu e o Valdir trabalhavam, que muito provavelmente foi na sala que o Valdir ouviu os gritos daquele dia, as risadas. O negócio passou no meio da gente, a gente tava num círculo, ele passou pelo meio da gente assim, correu e virou e entrou na sala. E eu virei e todo mundo tava olhando, eu falei, vocês viram também? Aí tinha uma menina do meu lado, que eu acho que ela era espírita, e ela falou, eu vi. E aí a coordenadora falou assim, eu não vi, mas eu ouvi os passos. E todo mundo assim, não, eu não vi não. Eu falei, vocês não viram? Então por que vocês estão olhando se vocês não viram, não é mesmo? Todo mundo nega até hoje, aquela coisa da negação. Se eu não falo que eu não vi, é porque eu não vi, o negócio não tava ali. Mas esse dia aí da escola, do Primavera, foi bem sinistro, assim, porque foi algo que todo mundo presenciou, a coordenadora, eu, mais uma menina, o pessoal que estava ali viu. Depois uma das meninas chegou e falou, eu não vi, mas eu senti um negócio gelado passando pela gente. E depois mandaram a gente para um andar de baixo uma vez, que é o famoso porão, e desse famoso porão a gente conseguia ver todo o bairro lá, né? Que era bem... Valdir, o bairro é seu, mas se eu ofender, me perdoe. É um bairro bem complicado ali, né? É feio, pode falar, é feio. Não é muito seguro.
infelizmente. Tanto que no final do ano passado foi assaltado aqui por perto mesmo. É ruimzinho o lugar. Eu gosto daqui, mas é ruim. Ali da janela eu vi uns negócios, tipo, não andando, tipo, flutuando. Tipo, dava visão para umas casas e por um tipo de campo, né? E eu vi uns negócios flutuando no campo, assim, bem bizarro. Você é louco, mano. E que depois alguém, eu não lembro quem, não sei se foi Valdir ou se foi uma das meninas que moravam por ali também, chegou a mim e falou: ali é um lugar que a galera desova, gente. Então morre e jogam ali. Falei, E aí é um lugar que, gente, pra vocês entenderem, tinham o quê? São 4 salas lá, que eu me lembro, eram 4, eram 3. Era um corredor muito escuro, porque era tipo abaixo do solo, abaixo da quadra. E ele era úmido, muito úmido. Ele tinha vazamento de água que saía não sei da onde. Então, nesses 2 dias, eu acho que foram o máximo que a gente ficou ali, porque depois nenhuma das meninas, nenhum dos meninos que estavam lá queria ficar naquele lugar. Porque a gente passava e a gente sentia coisa ruim. A gente estava dentro da sala, a gente sentia a gente andando no corredor. Então, era ali, aquele porãozinho ali do Primavera, é muito esquisito. Vou chamar de... Se bem que eu já falei o nome da escola, né? Então... Depois já fui. Vou chamar de Primavera, porque aí só quem estudou lá sabe o que é. Fala, Valdir. Inclusive, esse porão, realmente são 4 salas ali que usam. Não sei como que tá hoje ali, mas pelo menos na época que eu estudei lá, tinha essas 4 salas abertas. No fundo, tinha um portãozinho que ficava sempre trancado, com mais 2 salas que nunca eram usadas para nada. Tinha mais 2 salas e um banheiro ali. A gente não podia usar. A gente era obrigado a ir pro pátio, no térreo da escola, para poder ir no banheiro, porque ali a gente não podia entrar. E aí sempre tem aquelas lendas de escola, né? De loira do banheiro, de fantasma e tal, mas que até então todo mundo acredita que é um negócio muito mais de criança e adolescente brincando um com o outro. Só que aí todo mundo falava, puta, alguma coisa tem ali, porque por que 2 salas e um banheiro a gente não pode usar? Ali é complicado, ali é embaçado. E os banheiros eram fechados com cadeado, uma corrente e na chave. Isso me lembra de um outro detalhe. Nessa sala que a gente ficou, eu não lembro qual que era, ela tinha tranca por fora e tinha uma tranca com cadeado por dentro. E aí quando a gente entra, a gente fala, puta que pariu, por que tem uma tranca com cadeado pro lado de dentro da sala? Porque não fazia o menor sentido, né? Todo mundo ali são as únicas salas da escola que tem isso. No restante da escola não tem. Dentro. E a gente ficava, gente, não faz sentido ter uma tranca pro lado de dentro. Todo mundo ali trabalhava na área da educação já sabia, tipo, a gente nunca viu aquilo. Era muito estranho. Eram salas super geladas e super escuras. As luzes não acendiam, para vocês terem noção. A gente ia acender a luz e, tem que ligar lá como é que chama? Na caixinha de eletricidade. Aí ficava uma menina na sala, o outro ia e aí ligava, ligou. Não ligou. Aí quando saía, ia ver a luz estava acesa, quando a gente voltava a luz estava apagada. E ninguém ficava sozinho dentro da sala, pra vocês. Não vou ficar aqui não, Deus me livre, sai, não vou ficar aqui sozinho não. E nunca, vamos sair, sai todo mundo. Não ficava sozinho dentro da sala nem lascando. Deixa eu pensar eu pegar uma outra experiência. Vira e mexe, meus pais, eu brinquei naquela hora, mas eu lembro claramente, meus pais sempre me levavam uma senhora para benzer, porque eu era, como eles falavam, eu era uma criança assustada. Eu não dormia fácil, eu perdi o sono, até os meus 15 anos, eu não falava. Eu não falava no sentido de, assim, eu tinha dicção, eu falava com as pessoas próximas, tipo, meu pai, minha mãe, minha prima, meu tio, mas minhas tias mais fechada, né? Eu não falava com ninguém. Então, assim, as pessoas até falavam, nossa, que menina caipira, criança caipira, mas eu só não falava. Então, meus pais sempre me levavam pra benzer, assim, pelo menos uma vez por mês tinha uma senhorinha que me benzia. Várias vezes elas falavam que tinha coisa ali comigo. Algumas situações, depois de muito tempo sem me benzer, porque essa senhorinha que me benzia faleceu, e depois de muito tempo me levaram de novo e eu fui pra me benzer, eu passei mal, eu fiquei muito tempo, e aí quando a senhorinha foi lá me benzer, eu comecei a ter tontura e tipo, balançar, sabe? Ela virou e falou, senta, respira, reza, e
Aí depois disso, também faz muito tempo que eu não vou. Esses tempos eu até falei, eu preciso procurar alguém pra me benzer, porque faz muito tempo. Teve uma vez no metrô, no metrô, foi no trem, eu não lembro exatamente, que eu já vi, eu acho que foi espírito de algum suicida, porque eu vi o vulto correndo e se jogando na frente do trem na hora que o trem estava se aproximando, que na hora eu ainda tive um impulso, porque eu achei que era alguém, e eu tive o impulso de, tipo, não! E aí quando eu vi não tinha ninguém. Porque assim... Nossa, lembrei de uma também aqui. Agora, vocês comentaram da questão das viagens, eu lembrei de uma vez na estrada, que foi algo parecido assim também. A gente tava indo pra região da Serra da Canastra. Tava eu e um amigo meu na frente na van, né, e o motorista, e a galera tudo lá no fundo dormindo, né? E eu e esse amigo trocando uma ideia e tal, aí daqui a pouco eu vi uma mulher vindo, uma mulher de branco, à frente da van, assim. Ela saiu correndo assim, veio se passou na frente da van. Eu travei assim, né? Só que eu não comentei nada. Aí daqui a pouco esse meu amigo do meu lado pegou assim: "Você viu?" Aí eu peguei e falei assim: "Eu vi." Né? Aí nós dois olhamos assim, ao mesmo tempo assim pro lado, assim pro motorista: "Ô Tom, você viu?" Motorista: "Vê o quê? A mulher aqui vindo, correndo na frente, jogando." "Não, não, nada não, vocês estão doidos." Ele falou: "Não, mano." Falei assim, eu imaginei, falei, puxa, na hora que eu vi, falei, não, deve estar com muito sono, que merda e tal. Mas o meu amigo chegar do meu lado, sem eu olhar, sem eu falar nada pra ele, fala: "Mano, você viu?" Você falou, agora que você falou, eu vi. Eu falei, pensei que era coisa minha, da minha cabeça, imaginação, cara, mas eu vi. Ele, você é doido, a mina se jogou aqui, cara. Você é louco. É porque, assim, os suicidas, né, eles não passam pro outro lado, eles ficam vivendo isso, é um looping. Revivendo, eles né? voltam, eles ficam revivendo essa cena, assim, sem parar, tipo, não passa pro outro lado, é muito triste, muito complicado. Minha irmã, ela também tem vários casos do tipo, assim, tanto dela ver essas coisas acontecendo, tipo, vulto pular na frente de alguma coisa, como, por exemplo, ela já me contou várias vezes de estar vindo do trampo em São Paulo, e aí tem uma galera que tá, assim, se preparando para fazer isso, e ela consegue identificar. Algumas vezes ela já conseguiu barrar essas pessoas, do tipo assim, chegar, conversar, perguntar se tá bem, se precisa de ajuda. Ela e uma antiga amiga dela sempre faziam esse tipo de coisa. Assim, essa questão da sensitividade sempre foi muito forte em casa. Outra parte, já que você falou da viagem, eu tinha até esquecido. Uma vez eu fiz uma viagem com a empresa do Bonfim, né? A gente foi lá pro Pico do Lobo, em Minas Gerais. A gente passou em Extrema, em vários picos ali, e um dos picos me chamou muita atenção, principalmente porque tinham flores saindo das rochas, e eu falei, nossa, é bonito, mas é diferente, né? E aí um dos meninos chegou e falou, ó, um tempo atrás um rapaz caiu daqui, né? Não lembro se chegou a encontrar o corpo, mas eu lembro dele me falando que ninguém nunca encontrou o corpo não, específico. encontrou sim, a gente tava só fazendo drama, mas encontrou. Né? É que, assim, nesse caso, não sabe se é o certo, né? O que o pessoal fala que ele se jogou, né? Uns falam que se jogou, outros falam que ele foi sequestrado até ali e o pessoal jogou ele, mas é uma história meio sem pé nem cabeça mesmo, né? Mas sabe-se mesmo que o rapaz morreu ali, porque foram lá, resgataram o corpo, tudo, né? Então, e aí é uma área que depois vocês comentaram até naquele dia que é uma área de camping, né? Porque é uma área mais de planície, é uma área alta, mas é uma área mais plana. E antes de vocês comentarem que era uma área de camping, eu tive alguns tipos de visões, eu acho. Não sei se eu posso chamar assim, porque eu acho que foi uma das poucas e primeiras vezes que eu tive isso. Na qual eu sentei, tava todo mundo lá apreciando a paisagem. Acho que foi um dos últimos picos que a gente passou ali, antes de chegar ao principal. É o penúltimo. Então tava todo mundo descansando antes de ir pro próximo. E eu sentei e eu consegui visualizar uma galera acampando ali.
Eu lembro até hoje disso, porque isso eu nunca contei pra ninguém, eu só fico revendo na minha cabeça. Tinham cerca de 3 barracas, eram mais ou menos em cerca de 8 pessoas. Eu não vi, eu não sei a história dessa pessoa, mas eu acredito que não, mas eu tive essa visão. As pessoas estavam muito bem em determinado momento ali, elas foram se deitar de noite e elas foram dormir. Tinha um tipo de fogueira do lado de fora que ficou meio aceso, meio apagado, e de repente veio uns negócios estranhos em volta daquelas barracas, umas sombras em 4 pernas, tipo como se fosse um bicho, mas eram sombras, e ficou rodeando aquilo durante muito tempo. Rodeava, como se fosse um bicho tentando pegar ali, tipo uma onça, um tigre, mas eram só sombras. E eu vi isso, e depois isso sumiu. Tipo, foi uma visão assim que veio na minha cabeça, eu consegui ver e depois simplesmente apagou. É algo estranho, foi pouquíssimas vezes que eu tive essa tipo de sensação. Um dos motivos que me leva a crer que eu não consegui subir o último pico, porque eu fiquei lá embaixo com esqueci o nome dele agora. A gente andou, quando chegou na hora de... Só faltava, assim, pouquíssima coisa para realmente chegar no pico. Era só eu puxar a corda, o bom que tava me dando a mão, e eu não conseguia subir. Alguma coisa tava me prendendo ali. E eu não fiquei. Ainda falei, não, gente, vai lá, eu fico aqui descansando, olhando pro nada. Aí um dos meninos que trabalhavam com ele falou, não, fica aqui junto com ela. E aí a gente ficou lá e eu não consegui subir, minhas pernas tremiam, e não era nem de cansaço, tipo, elas só estavam tremendo, e eu não tinha força para subir uma pedra que nem era tão alta assim, perto do que a gente passou ali para chegar naquele último pico. E na hora de voltar, eu perdi totalmente a minha energia, tanto que eu e o outro rapaz, que eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, a gente ficou para trás, a gente ficou para trás porque a galera toda andando para ir embora e eu não conseguia andar, eu já tinha perdido toda a minha energia, toda a minha força, e eu só tremia, eu não conseguia. Então a gente chegou bem por último, todo mundo já estava dentro do carro e eu fui chegar bem por último depois disso, mas eu sei que foi por causa dessa visão que eu tive ali. Fora a sensação de dor que eu tive, né? Tipo, como se eu estivesse sentindo a dor de uma pessoa ali, mas não uma dor física, uma dor emocional. Foi bem estranho. O último caso, se eu for ficar contando tudo aqui, gente, a gente vai o dia todo, mas eu vou botar o último caso aqui, que foi o da semana passada. Inclusive, esse episódio meu esposo nem vai poder ouvir, porque senão ele vai levar a gente embora dessa casa. Na semana passada, a gente terminou de gravar, tal, teve os casos que aconteceram antes, e quando a gente foi dormir, a gente coloca o cachorro pro corredor e a gente apaga a luz do corredor e a gente apaga a luz do quarto. Se a luz do corredor tá acesa, ela entra por debaixo da porta e clareia todo o quarto, e eu não consigo dormir, porque eu não consigo dormir na claridade. Esquisito, né? Porque geralmente é o contrário, pessoas que veem essas coisas preferem dormir na claridade do que na escuridão. E aí ele virou pro lado, dormiu primeiro que eu, virei pro outro e dormi. Passou coisas de assim, eu acho que foram 40 minutos, porque eu olhei no relógio na hora que eu fui dormir e eu olhei no relógio na hora que a gente acordou, eram tipo 1 da manhã. E aí eu acordei, diz ele não, né? Na hora que eu acordei, ele falou que ele estava tentando me acordar, mas não foi assim que eu me lembro. Eu simplesmente me lembro de ter dado um pulo da cama e pegado o celular já acendido, assim, pra ver a hora. Que eu olhei pro lado, ele estava sentado na beira da cama, olhando pro nada. E eu falei, por que a luz está acesa? Porque a luz estava entrando por debaixo da porta, né? Eu achei que ele tinha ido, ou estava passando mal, não sei. Ele, não sei, tá estranho, não tô entendendo. Eu falei, você vai olhar ou eu vou? Porque ele ficou travadão lá, né? Não, eu vou. Acende a luz. Aí eu acendi a lanterna do celular. Aí ele deu um pulo da cama pra de frente da porta e ficou olhando pra porta, do tipo assim, como se ele estivesse esperando a porta abrir sozinha. Eu falei, você vai olhar? Não sei. Eu falei, se tiver alguém, se for sei lá, tiver entrado dentro da casa. Porque meu medo é ter gente entrar dentro da casa, né? O problema são pessoas vivas, não pessoas mortas, né? Dependendo da forma como você for pensar.
E daí na mesma hora eu parei e falei, mas não pode ser, só se mataram o cachorro, porque o cachorro tava quieto, né? E antes de eu pegar no sono, o Odin tinha chorado. O Odin é um cachorro, gente. Ele tinha dado uma choradinha, batido ali na porta, mas a gente achou que era drama dele, porque às vezes ele faz isso pra tentar dormir dentro do quarto. Mas o Odin tava quieto. Aí eu falei, abre a porta e vê. E nisso eu já tava preparada pra correr dentro do banheiro e trancar a porta, se fosse alguém, né? Porque onde tem uma tranca ali. Aí ele abriu a porta, né? Que ele abriu a porta, ele ficou parado olhando pro corredor. Tipo, e não falava nada. Ele ficou estático olhando pro corredor. Eu falei, e aí? Ele, a luz tá acesa. Tipo, era óbvio, né? Mas tudo bem. Eu falei, tá, mas e aí? Tem alguma coisa? Ele, não, eu acho que não, o cachorro tá aqui. Aí o meu cachorro, geralmente a gente abre a porta, ele já entra correndo, feliz da vida. Ele ficou parado, ele não se mexeu. E aí eu falei, tá, então, o que foi? O que aconteceu? Ele, não sei, a gente deixou a luz acesa. Eu falei, não, a luz estava apagada, eu dormi depois de você, eu vi que a luz estava apagada, essa luz não estava acesa. Ele falou, não, e porque ele é muito cagão, gente, né? Ele vai botar na cabeça que tá apagada pra ele poder dormir, tá? E ele, não, tava apagada. Eu falei, tenho certeza que não tava apagada, eu não teria conseguido dormir se ela estivesse entrando pela luz do quarto. E o cachorro também não, o cachorro teria enchido o saco, porque algumas vezes ele já deixou a luz do corredor acesa, e o meu cachorro, ele é muito chato. Se tiver a claridade na cara dele, ele não dorme. E ele bateu na porta, tipo, arranhou a porta, enquanto o Rodrigo não levantou, foi lá, apagou a luz, o bichinho ficou quieto. E eu deitei com aquilo na cabeça, falei, aquela luz não estava acesa. E ele deitou e dormiu de novo. E a besta aqui não conseguiu dormir, obviamente, né? Porque eu fiquei com esse negócio na cabeça. Mas é que nem eu contei pro Valdir, minha cabeça, ela é estranha, porque eu não tenho medo de espírito, eu tenho medo de gente viva. Tanto que, assim, eu raramente assisto seriados policiais com casos reais. Aquele Mindhunter, por exemplo, eu achei a primeira temporada, que foi leve. Quando chegou na segunda, que eles começaram a entrevistar os psicopatas e eram pessoas iguaizinhas a eles, eu fiquei uns 2 dias sem dormir, literalmente. Eu tive que tomar vários remédios relaxantes para poder dormir, porque qualquer barulho que tinha à noite, eu achava que tinha gente tentando entrar em casa e que ia me matar de uma forma muito bizarra, e iam matar o Rodrigo, e iam matar meu cachorro. Então, assim, eu não dormia. O Rodrigo chegou pra mim e falou, eu assisto sozinha, não assiste mais, porque esse negócio tá te fazendo mal. Então, assim, eu tenho medo de gente viva. E na minha cabeça, eu ficava, gente, se foi, eu mexi com alguma coisa. A gente tinha falado das 13 almas aquele dia, né? Falei, se foi por causa disso, eu deveria acender uma vela, deveria colocar um copo de água, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, acorda aí, ele já tinha dormido. Eu falei, acorda que eu não tô conseguindo dormir, vamos fazer um chá pra dormir. E tá, aí levantamos, fizemos chá, ficou aí uma mistura de chá do caramba. Consegui voltar a pegar no sono, mas meu sono foi bem agitado, foi com as coisas bizarras. E aí no outro dia, a gente tomando café, eu fui entrar no assunto com ele. Ele virou pra minha cara e falou assim, eu não lembro de nada disso até a hora da porta aberta. Eu não lembro de eu sentado na cama, eu não lembro de você me chamando, eu não lembro de você falando que era pra mim abrir a porta e que a luz estava acesa. E eu fiquei, puta que pariu. Ou eu tenho um sonâmbulo em casa, ou um bicho mexeu com ele ali. E eu não sei o que é pior, porque... né? É isso que eu tô pensando também. Eu não sei o que é pior, porque dependendo da situação ali, lasca com tudo. Já imaginou, tipo, isso pro filme lá do... Ai, como é que é o nome daquele filme que eles ficam filmando lá, eles dormindo o tempo todo, e a menina levanta e fica na ponta da cama? Atividade paranormal. Atividade paranormal. Tem um caso de atividade paranormal aqui, e aí eu não vou saber distinguir o que é o que, né? Porque vai que ele tá sonâmbulo, vai que ele tá com o bicho ali. Eu falei, gente do céu. Põe uma GoPro aí filmando. Deus me livre. Ele colocou uma câmera no corredor, lá no corredor não, lá na frente, ele ficava olhando toda hora. Eu falei, vai, fica olhando essa porcaria. E a hora que você vê um negócio que você não quer ver, você vai tirar aquilo aí e dar rapidinho da câmera. Porque essa rua aqui é bem esquisita, gente do céu. Essa rua sua aí é bizarra mesmo, meu Deus do céu, essa rua aqui é... Mano, é sempre o mesmo horário da noite. Todos os cachorros da rua começam a latir. Sabe o que o meu faz? O meu, ele se encolhe todinho e fica no pé da cama com a gente. Ele não vai. Tipo, agora mesmo, ele tá lá fora latindo, mas quando é nesse horário da noite, que é pelo menos umas 11, 11h30 da noite, todos os cachorros ficam virados no cão lá fora
ele fica aqui dentro, ele abaixa as orelhas assim, colhe o rabo e fica escondido com a gente lá no quarto. Ele não vai nem lascando. Mesmo que a gente abre a porta e fala, vai lá, Odin. Ele não vai, ele fica aqui dentro. Aí eu falo que tem uns bagulho esquisito aqui na rua. Mas, né, enfim. E, gente, eu vou encerrar com esse caso aí, porque tem muita coisa pra contar e eu vou deixar pro outro episódio, porque a gente já tá batendo quase 2 horas de episódio. Caraca! Rendeu, viu? Semana passada. É isso, gente. Espero que vocês não durmam essa noite. Espero que vocês fiquem lá pensando sobre isso. Porque a ideia aqui é essa, que vocês não durmam. Assim como a gente também não. Vamos assistir um filme da Barbie. Eu e o Valdir vamos assistir um filme de terror daqui a pouco, né? Mas vai ser de dia, pra não cagar o rolê de noite. Eu tô suave. E depois a gente conta a experiência pra vocês. É um filminho novo lá do stream lá, né? Que fala justamente dessa questão da internet, os bichos tomando conta da internet agora, né? Vamos ver o que vai dar esse filme aí. Fantasma por Wi-Fi. Eu já falei pra ele da quarta-feira, falei, Valdir, a gente vai assistir um filme de terror, porque eu não assisto mais filme de terror sozinha e o Rodrigo também não assiste, né? Ele não assiste nem lascando. A gente vai assistir um filme de terror e vai ser no sábado à tarde, à noite não, tá bom? Nada de noite. Enfim. Mas é isso aí, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo aí, mais um episódio aí, agradecer a audiência aí de vocês que estão escutando, né? Se tiver histórias aí, mande pra gente. Ficou faltando a gente ler algumas histórias aí, mas como o episódio de hoje ficou bem extenso, a gente vai ler essas experiências aí da galera no próximo episódio. Gostaria de agradecer aí a todos, a Bruno, Valdir, a Tássia. E é isso aí, galerinha. Bruna, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é o calpirotagem, tá, gente? CAO, pirotagem, sem o tiozinho no A, @hotmail.com. Valdir, qual que é o nosso Instagram? É o Cão Pirotocast, também sem o acento, né? Cão Pirotocast, @Cão Pirotocast. Manda mensagem lá pra gente, manda seus relatos, manda o que você achou do episódio. É isso aí. Se tiver alguma imagem aí que mostre algo que não deveria estar, mande pra gente que a gente posta lá também. E é isso aí, galerinha. Um grande abraço. Fiquem com Deus, né? Rezem bastante, né? Porque o mundo precisa de oração e a gente também. Isso aí. Pessoal, vocês ouviram os nossos relatos e agora enviem os relatos de vocês pra gente poder ouvir também e poder contar aqui pra galera, tá bom? Bom, gente, vou nessa. Obrigado por tudo. Obrigado por compartilhar as histórias aí. E até a próxima, se Deus quiser. E é isso aí, meus capirotinhos. Beijo pra todo mundo e até o próximo Cão Pirotocast. Oi, galera. Abraço. Fui. E aí, galerinha, meus capirotinhos, estou aqui para um recado importante. A partir do próximo episódio, nós vamos começar a incluir um relato de vocês no final do programa. Então, nos envie seus relatos, nos envie suas histórias, contos, lendas, que seja curtinho, não seja muito grande, para que a gente possa incluir aqui no final do nosso programa. Um relato por semana. Nós vamos selecionar e a gente conta o seu relato aqui. Valeu? Beijo, obrigada. Gravando aqui. Apareceu pra você, Tassi? Tá só aqui, Bruno está gravando, não sei então tá. Eu só preciso dessa confirmação. Então, vamos lá. Peraí, que eu esqueci como é que eu faço a introdução. Tá, lembrei. Já comecei esquecendo, tá. 3, Já vai 2, pro de gravação. 3, 2, 1.
fala o nome, filho, fala só jornal. Lá no jornal. Já foi? Já eles Dita. mudaram de lugar. Repete, filha, repete. Repete. Fala Só lá no repete essa jornal. parte pra eu cortar o nome do jornal Corta, depois. coloca um pi lá no nome depois, Valdir, por favor. Mas enfim, Tá vendo alguma coisa, Bruno? sim, Assustado. sim. É que às vezes eu vejo os relances de olho assim, um negócio passando, e só tá eu e o cachorro. E o cachorro tá bem ali na minha frente, então já sei que não é ele. Então começa Ó o cedo bicho aqui. vindo, ó o bicho vindo. Este episódio é editado por Valdir Leite. A trilha sonora é composta por Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial desse episódio lá no Instagram. Mano,